Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Acabou o Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa para ser discutida. Vitor Pereira finalmente se definiu. Não ficará no Corinthians. Não ficará no Corinthians. Vamos ver qual será o próximo técnico do Corinthians. Dá tempo. O Corinthians demorou demais. Isso é um debate que a gente vai ter aqui. São Paulo não conseguiu classificação para a Libertadores. Ganhou bem do Goiás, mas faltou lá atrás, né? O Palmeiras e o Flamengo perderam para suas festas. E aí também não aconteceu nada. O Palmeiras perdeu no Sul, primeira e única partida que ele perdeu fora de casa no campeonato. E o Flamengo perdeu para o Avaí, mas curtiram, foi festa, etc. E o grande destaque, o Fortaleza, classificou-se para a Libertadores depois de ficar em último lugar por 13 rodadas. E Juan Pablo Vojvoda passa a ser o homem mais desejado pelos clubes brasileiros. Muita coisa legal pra gente conversar. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. Mesa Redonda no ar, hashtag Mesa Redonda, avise os seus amigos. Tem muita conversa, muita resenha por aqui. Ok, meus amigos, de volta com o nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bazejo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Mais um Mesa Redonda começando. E se tem Mesa Redonda, tem prêmios para nossa audiência. Olha só o que você aí de casa pode ganhar assistindo o programa de hoje. Temos uma bola oficial da Série B do Campeonato Brasileiro, um presentão da loja Gol de Placa lá de Santo André, em parceria com a Topper. E temos também uma camisa do Palmeiras, tamanho G. Para ganhar um desses prêmios é muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: como você avalia o trabalho de Vitor Pereira no Corinthians? Ótimo, bom, regular ou péssimo? E para fechar, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações. Nome completo, telefone, bairro, endereço completo, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos premiados de hoje, tá certo? Quando vocês ouvirem essa campainha aqui, ó, eu vou anunciar os vencedores dos prêmios de hoje. E ao final do programa, eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Flávio? Combinadíssimo, bela enquete, hein? Eu comecei a pensar aqui já, tenho certeza que vocês pensaram também na hora, né? Porque, como é que foi? Foi bom? Ótimo? Regular? Péssimo? Vai ser o grande debate do nosso programa de hoje, porque realmente é uma grande questão, uma grande questão. E o que o Corinthians vai fazer, né? Tá... Gente... Pode parecer nada, mas depois da Copa do Mundo, que começa domingo, já começa a temporada do ano que vem. Tá tudo aí, é tudo colado, né? Tudo colado uma coisa na outra. Então, bom. Boa noite ao mestre Alberto Helena Júnior, sempre conosco. É uma alegria muito grande. Boa noite ao Paulo Sérgio, boa noite ao Celso Cardoso, boa noite ao Miller, boa noite ao Chico Lang. E o nosso convidado de hoje é muito especial, muito especial. Nós não podemos, saiu esse português hoje da minha nós vida. não podemos falar nada errado, porque o homem é um mestre realmente. Vamos ver. Pessoal, eu tenho que confessar pra vocês que eu tô com um medinho danado aqui de cometer algum erro na nossa língua portuguesa durante esta apresentação do convidado de hoje. Isso porque a gente recebe nesse domingo, no querido Mesa Redonda, o professor Pasquale Cipro Neto, um dos principais especialistas do Brasil em língua portuguesa. A nível de conhecimento, professor, a gente estamos muito felizes com você aqui, viu? Brincadeirinha, nada de a nível de conhecimento não, e nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, Pasquale. Seja muito bem-vindo! Muito bom, muito bom. É uma honra recebê-lo mais uma vez aqui, professor Pasquale, querido amigo. E todos nós somos seus alunos. Não tem um que pelo menos uma vez ouviu o que o Pasquale falou e tal. Não tem como, né? Boa noite, professor. Flávio, querido, boa noite. Não sabia de nada disso, que haveria essa apresentação aí que me matou de rir aqui. Muito obrigado. Cadê o primo? Primo, muito obrigado pela paciência que você teve comigo, porque ele está agendando isso aqui já há um tempo e não dava certo. É um prazer voltar aqui. Flávio, fomos colegas durante muito tempo na querida TV Cultura. Paulo Sérgio, que jogou na Roma, o que não é pouca coisa. Celso,
querido, Miller, que foi meu aluno na TV Globo, Chico Lang, de quem eu sinto saudade de sarriar, porque o meu Juventus cansou de ganhar do seu Corinthians 1 milhão de vezes. Eu sou obrigado a concordar. E era um prazer imenso, inenarrável ganhar do Corinthians. Marcelo, boa noite, muito obrigado a vocês. Eu caí em lágrimas, eu lembro quando era o Brida, o Brecho, a Taliba, eram tardes de choro para mim, porque eu sabia que ia acontecer, era um horror, a gente sofria. Nós tínhamos um timaço. Mas acontecia, era muito triste. Era realmente... Chorava por quê? Pô, pela derrota do... Entendeu? Garoto. O Brida, o Brecho. Depois eu fiquei amigo do... Vocês são paulinos. Eu fiquei amigo do Ataliba e falei para ele, não pode fazer isso não, pô. Mas antes do Ataliba, antes daquele time do Ataliba, já no final dos anos 60, 69, nós tínhamos um grande time, depois 71, 72, e até quando tivemos o Ataliba, artilheiro do Campeonato Paulista, jogando pelo Juventus, artilheiro do Campeonato Paulista, no tempo em que o Campeonato Paulista era um negócio muito sério, era muito importante, e não era fácil ser artilheiro do Campeonato Paulista jogando num time que era chamado de time pequeno, embora não fosse, embora fosse um time magnífico, que cansou de ganhar do Corinthians e ganhou de vez em quando do São Paulo, do Santos. Do Palmeiras era mais difícil, não sei porquê, mas também do Palmeiras nós ganhamos algumas vezes e tudo isso era uma grande alegria. E o Corinthians perdeu a última partida do ano e perdeu também o treinador. Vamos ver como foi. Na Neoquímica Arena, mais de 43 mil pessoas acompanharam o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, o último das duas equipes nessa temporada agora de 2022. E quem começou assustando em Itaquera foi o Galo, graças a essa cabeçada aí do chileno Vargas. O Timão respondeu rapidinho com o artilheiro Yuri Alberto, pena pra fiel. O atacante parou no goleiro Everson. A partida era lá e cá na Zona Leste e o Atlético chegou ali até a engatar 4 boas chances de gol em sequência. O Vargas, o Jair, o Zaratio e o Keno foram os caras responsáveis por esses lances aí seguidinhos do Galão. Só que no finalzinho do primeiro tempo não teve jeito não. O Fausto Vera abriu o braço dentro da área e desviou o cruzamento do Nátio, pênalti pro Atlético. Detalhe pro tênis que foi atirado no campo por algum torcedor do Timão full pistola com a jogada contra o Corinthians. O Vargas não tinha nada a ver com isso, tava com a chuteira bonitinha ali no pé e fez 1-0 pro Galo. Depois do intervalo, o Fábio Santos quase empatou o jogo com essa bomba de canhota completamente sem ângulo. O zagueirão Hever, pelo alto, quase ampliou a vantagem do Atlético. O Cássio parou do jeito que deu o chutaço do Nátio logo na sequência do erro do Renato Augusto na saída de bola. E o mesmo Cássio ainda parou o Ademir no finzinho da partida em Itaquera. Final, Atlético 1, Corinthians 0. O técnico Vitor Pereira não comandou o Corinthians à beira do gramado neste domingo aqui na Neoquímica Arena por estar suspenso para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele acompanhou a partida de um dos camarotes aqui do estádio, ao lado do presidente do clube, do Willio Monteiro Alves. Depois do jogo, o presidente do Willio fez um pronunciamento e anunciou que o VP não continua no Timão para 2023. O Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube, o contrato se encerra, não foi renovado. Fico agradecendo ao Vitor, que de um amigo se tornou um irmão, cara que eu respeito muito, que fez um grande trabalho aqui, e a toda a sua comissão. Acho que foi um ano de muitas experiências positivas. A gente viu a evolução de muitos atletas, a gente viu o Corinthians jogar um futebol mais bonito, mais propositivo, e a gente espera e trabalha para que o ano que vem a gente tenha desse nível para cima. Então, obrigado, Vitor, obrigado a todos de sua comissão e boa noite. Um abraço. Era uma coisa que a gente já esperava mais que ele não ficasse do que ficava, né, pelo decorrer do ano, que ele falava da família dele, com a gente também. Ele se despediu dali, deu a boa sorte pra gente, a gente deseja toda a boa sorte pra ele também, que ele aproveite com a família agora, que é o que ele estava precisando no momento. Sai feliz com um ano e agradecer ao Mister, né, por tudo. Para mim, o treinador sempre é o capitão, é o cara que a gente respeita, que tem o respeito, então
ele nos ajudou, nos agregou muito essa temporada e a gente deseja sucesso. É uma situação que é diferente do que a gente está acostumado, né? A não permanência dele foi mais por parte de família, do que a diretoria. E agradecer, cara, agradecer por tudo que a gente se dedicou ao máximo para tentar agregar ele, e os números mostram que a gente tentou fazer o melhor, e ele também pela gente. Acho que o Vitor fez um grande trabalho, né? Acho que o grupo todo, junto com a comissão dele, entregou tudo que a torcida pede, então por isso que o reconhecimento hoje, depois do jogo, a gente conseguiu notar. Infelizmente faltou o título, que é uma coisa que a gente buscou bastante esse ano, mas se Deus quiser o Corinthians ainda vai brigar muito pelos títulos do ano que vem. Bom, agora é real, Vitor Pereira está fora do Corinthians. Professor Pasquale, qual é a sua opinião sobre isso? O Duílio viu um Corinthians propositivo, num grande ano. O senhor concorda com isso? Nós não podemos esquecer que quando ele chegou, o Corinthians ia mal das pernas, né? Corrijam-me se eu estiver enganado. Tá certo. É isso mesmo, né? Sim. E ele conseguiu colocar um rumo, né? E o Corinthians, que andava mal das pernas, se aprumou e conseguiu fazer muitos jogos bons, né? Alguns nem tanto. Eu acho que ele tem mais... O saldo dele é positivo, o saldo dele é extremamente positivo. Ele teve lá rusgas com alguns jogadores, o próprio Chico estava lembrando aqui com o Roger Guedes e tal, mas eu acho que ele tinha razão no episódio Roger Guedes, né? E no todo eu acho que o saldo dele é positivo. Tem sempre aquela coisa do treinador estrangeiro que chega aqui, precisa se adaptar, precisa entender. Muitos deles, eu acho, cá entre nós, agora nem tanto, mas até há 2, 3 anos eles nem sabiam os nomes dos times brasileiros, né? Eles nem sabiam os nomes dos times brasileiros. Então isso aqui para eles era uma coisa, né? Exótica. E eles estão aprendendo que aqui existem times organizados, que o Corinthians é um time monumental, imenso, que o Palmeiras é um time monumental, imenso, que o São Paulo é um time monumental, imenso. Eles estão entendendo isso e vão começar. Isso aqui vai ser um mercado cada vez mais forte para esse pessoal trabalhar. Na enquete, o seu voto foi um trabalho ótimo, bom, regular ou péssimo? Bom. Beleza. Paulo César, claro, o Chico está ansioso, vou deixar o Chico por fim, que é grande final. Eu só queria dizer uma coisa para o professor Pasquale, que o Boris... Deixa chegar a sua vez. Espera um pouco, eu vou falar outra coisa, meu. Vai. Tá me interrompendo por quê? Eu vou falar outra coisa, você nem sabe o que eu vou falar? Por que tá me interrompendo? Tá rindo do quê? Parece uma hiena. Agora, é o seguinte, ó. O Corinthians e o Juventus jogaram 142 vezes. Vocês ganharam mais. O Corinthians ganhou 81 vezes. Sim. Empatou 41 e perdeu 20, professor. Só que essas 20 foram num período bem concentrado e vocês eram o nosso faz-me rir. E eu assisti todos esses jogos. Eu não sei, pelos números aqui parece que faz-me rir é o Juventus. Eu lembro de um na minha infância. Eu não lembro, acho que estava 3-0 pro Corinthians, o Juventus empatou 3-3 com 3 gols do Ataliba. Acho que foi algo assim. Paulo Sérgio. Não, mas isso aí é esporádico. O Corinthians ganhou 81 Vitor Pereira. Vezes. Brincadeira. Para você. Bom, na realidade do ótimo, bom, regular, quase que eu vou pro regular com a escalação de hoje. Porque se jogar com Fausto Vera, Duqueiroz, Ramiro, Maicon, 4 volantes, só 2 atacantes, aí é por um regular. Mas... No geral. Bom, teve altos e baixos em toda essa temporada. No início não acertou essa equipe, com o Lázaro estava bem melhor. Não ganhou nenhum clássico no início, estava difícil para ganhar um clássico. Ganhou quantos? Depois que ganhou uns 2. Santos, ganhou 2, 3. 2, 3, não ganhou muito também não. Só do Santos. Então essas dificuldades que encontrou, muitas mudanças durante toda a temporada, isso acaba atrapalhando no futebol brasileiro. O jogador brasileiro não está acostumado como jogar na Europa. Na Europa você joga uma Champions com um time, o campeonato você joga com outros times jogam com todos os jogadores, todas as competições. Então eu creio que ele se atrapalhou muito nisso. Então vai pro bom. Tá. Miller. Boa noite, Flávio. Sem dúvida nenhuma, se hoje a gente fosse... Hoje não. Sempre, se a gente for avaliar o trabalho do Jorge Jesus,
Esse é fácil de avaliar. Eu diria que é excelente. Mas do Vitor Pereira eu acho que foi regular. Classificou para Libertadores, não foi mais que obrigação, né? Como o professor disse, os treinadores estrangeiros, na sua maioria, assim como o Vitor Pereira, ele chegou aqui e não conhecia nada. Ele chegou num desconhecido e que ele passou a conhecer no dia a dia do futebol brasileiro, na rodada do campeonato, que é muito extensa, né? Até o final do ano. Mas eu não... Se ele chegasse aqui e implantasse alguma coisa que eu nunca tinha visto e fizesse alguma coisa que o time, na dinâmica de jogo, correspondesse à altura, eu poderia estar aqui aplaudindo e elogiando ele. Mas eu acho que o único que fez isso e fez com propriedade foi o Jorge Jesus. O Vitor Pereira, para mim, não deixa saudade nenhuma. E o Abel, a sua nota, Ferreira, a sua nota é regular. Regular. Celso Cardoso. Eu acho que o trabalho foi bom. Foi bom. Foi bom, porque eu me lembro muito bem no começo da temporada, muitos aqui na mesa falando, é um time envelhecido, é Paulinho, é Renato Augusto, não vai aguentar, aquela coisa toda. Não, envelhecido não. Tinha que trazer reforços, sim, jogadores porque os jogadores não iam aguentar. Tinha muitos jogadores jovens. Sim, só que eles não iam aguentar. Jovens, mas enfim, mesclado com os jogadores mais velhos. E aí o que a gente viu foi um Corinthians que no começo dele realmente foi meio difícil, porque tem que se adaptar, conhecer os jogadores, conhecer como funciona. E ele mesmo, muitas vezes até num gesto de humildade, reconheceu isso. Estou acostumado na Europa que você tem um jogo difícil a cada 3, 4 e aqui cada jogo é muito complicado. E ele foi entendendo isso, conseguiu levar para o Corinthians numa fase de quartas de final, que não acontecia desde que ganhou o título. E olha, sem 11 jogadores para escalar, foi lá em Bombonera, conseguiu a classificação. Chegou numa final de Copa do Brasil, que todos aqui cravavam o Flamengo como extremamente favorito, encarou o Flamengo, poderia ter vencido o jogo no tempo normal e perdeu nos pênaltis, o que eu acho digno, o que eu acho louvável. E no Campeonato Brasileiro, quando você tinha Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro como os principais favoritos, você ficar a maior parte do campeonato entre os 4 melhores e muitas vezes, na maioria das vezes, em segundo lugar, só atrás do Palmeiras, para o time que ele tinha nas mãos, que não foi ele que montou, que ele pegou e fez jogar, mas só resta dizer que o trabalho foi bom. Bom mesmo. Acho que ele não entrega, ele não deixa um legado, por exemplo, não é uma coisa como o Sampaoli que veio e encantou. Apesar de todos os problemas, extra-campo, aquela coisa toda, em campo você via um time. Não é como o Fernando Diniz que encanta à frente do Fluminense e que talvez seja o único que faça Fernando isso. Fernando Diniz formado na Javari. Que seja o único, talvez, se você observar hoje dos 20 técnicos que estão trabalhando, o único que faz alguma coisa diferente é o Fernando Diniz. Então, dentro da média, o trabalho foi bom. Bom, Chico, alguns argumentos para você. O Corinthians terminou em 4º lugar. Conforme foi dito aqui, 3 times brigavam pelo título. O Atlético abandonou de cara, foi um fracasso, uma vergonha. O ano do Atlético foi vergonhoso. E o Flamengo abandonou a competição quando começou a perder no começo, aí foi para as Copas e abandonou. Portanto, tinha um time que realmente estava mais preparado que o Corinthians. Na frente, aí a partir daí o Corinthians podia estar no segundo. Né? Quando o Flamengo saiu da parada, o Atlético também, mas ficou o Internacional, ficou o Fluminense e o Corinthians em 4º, que, salvo engano, foi a mesma classificação que teve com o Silvinho. Não, o Silvinho foi quinto. Foi quinto. Os Libertadores igual e tal. Subiu uma posição com relação ao técnico que saiu daí quase a tapa. A sua análise. E sem reforço. E sem reforço, exatamente. Jogando com a garotada. Jogando com a garotada. Perfeito. A única reforço que chegou antes foi o Juliano, né? Aí depois ele... Sim. Ele saiu. Não, teve então quer dizer que a campanha do Silvinho e a campanha do Vitor Pereira são praticamente iguais. Se o Silvinho era meio maluco, né, no modo de se colocar, tinha uns trejeitos esquisitos, às vezes ficava falando sozinho no canto do vestiário, ia dar uma preleção e ninguém escutava o que ele falava. Era um cara meio estranho. Mas mesmo assim, se o Silvinho era desse jeito, o Vitor Pereira, ele pensou que chegando no Brasil, ele ia abafar. Ele ia implantar as ideias dele, aquelas ideias de revezamento, que o Paulo Sérgio conhece tão bem, o Miller também, que se faz lá na Europa, mas aqui no futebol brasileiro não tem revezamento. Inclusive, o Roger Guedes, não foi colocada a declaração do Roger Guedes aí por inteiro, só colocaram aquilo, todo mundo elogiando, vai com Deus, tal. Uma matéria chapa branca para mim, porque o Roger Guedes disse, quando ele chegou aqui, ele não entendia nada de futebol brasileiro. Não entendia nada. Ele chegou para mim, eu aprendi muito com ele,
eu me posicionei diferente no campo, hoje eu sou um jogador que pode cair pela ponta e cair pelo meio, isso tem de bom. Mas ele, na hora que ele chegou aqui, ele veio com essa ideia de revezamento e o elenco não gostou. Ele falou isso abertamente hoje. Puseram aí a fala do Roger Guedes, que não tem o menor sentido, quando ele criticou abertamente, sim, o Vitor Pereira. O Cássio já não estava se dando bem com ele, já não estava gostando muito dos treinamentos. O Cássio, para entrar em forma, demorou, porque o preparador de goleiro deles era uma porcaria, entendeu? Quando ele trouxe para cá. Aí o Fagner acabou brigando com ele, porque foi para a reserva. Reserva de quem? Do Bruno Mendes? Quer dizer, já começou uma certa encrenquinha. E aí ele foi se perdendo, foi montando um time e foi se perdendo. Para a sorte dele, o Duqueiroz e o Fausto Vera acabaram deslanchando. Não esses dois últimos jogos, que foram os meninos caindo muito de produção. Talvez até porque já sabiam que ele ia sair, né? Por isso mesmo cair de produção. Mas o restante do time, ele para colocar o Renato Augusto na meia direita, o que é um jogador que qualquer time do mundo ele vai jogar titular, estava bem, já estava aguentando o jogo. Ele demorou umas 5, 6 partidas e o cara estava ótimo. Colocou ele de atacante depois. Colocou ele de atacante, de centroavante. O Silvinho já tinha feito isso, não tinha dado certo. Quer dizer, ele só fez bobagem. E não acrescentou absolutamente nada de bom para o Corinthians. Absolutamente nada. O Mancini acrescentou muito mais que ele, se você quer saber. É que o Mancini é técnico brasileiro, né? E vou dizer uma coisa para você, com 51% de aproveitamento, perdendo o último jogo para o Atlético Mineiro em casa, isso é uma vergonha. E outra coisa, o jogo antes em Curitiba, ele cavou a expulsão dele, porque ele já sabia que ele não ia ficar no Corinthians. E outra coisa, o Duílio, não venha chorar as mágoas, Duílio, porque você sabia muito bem que esse português estava aqui para ver se dava certo, não deu certo e ele já foi embora. Ele deve dirigir um time lá na Inglaterra, que é uma porcaria. Wolverhampton. O Wolverhampton, é isso aí mesmo. Agora, Chico, tem muito torcedor mandando Ele tem mensagem. moral para dirigir o Wolverhampton? É o que estão dizendo na internet, né? O que estão correndo por aí. Agora, ele largou o Corinthians para dirigir o time lá na Inglaterra. Esse time é de quinta categoria. Mas ele nunca dirigiu nas 4 grandes ligas. Sim, nunca. Então, ele é mais conhecido que o Abel Ferreira. Foi campeão no Porto, mas, foi campeão do Fenerbahçe. É verdade, mas ele nunca esteve nas grandes ligas. Por isso que eu não sei se ele vai ter... Ele teve uma passagem na Alemanha no time da segunda divisão. Pois é, o que eu estou falando, ele nunca dirigiu as grandes ligas. É improvável, pelo amor de Deus, eu nunca desminto notícia, nunca desacredito de notícia. Mas é meio fora do padrão da Premier League levar treinador que não tem uma bagagem lá. Embora o Wolverhampton tem uma história com treinadores vai cair, vai ser legal lá. Ele vai quebrar a cara lá também. Como ele não tem bagagem? Sem dúvida nenhuma. Como ele não tem bagagem, Flávio? É o histórico dele. Foi campeão por onde passou. 2 anos. Como assim não tem bagagem? Mas ele foi campeão em ligas menores. Sim, tudo bem, mas tem um histórico. O Premier League, o cara tem que ter alguma coisa diferenciada. Ele nem dirigiu nenhum time de Premier League. Mas acho que é a escola portuguesa. Existe um respeito pela escola portuguesa. Isso é verdade. E o Wolverhampton é um time tradicional de escola portuguesa. A Liga Brasileira, né? Paulo Sérgio, por favor. Você que conhece bem, é representante da Bundesliga. Em que lugar está a Liga Brasileira hoje? O professor Pasquale acabou de falar aqui no início. Muita gente nem sabe da Liga Brasileira. Então quem que vai contratar um treinador que não deu certo aqui? Nós tivemos uma entrevista do Pepe aqui. Você vê o jogo do não Brasil? Deu certo aqui. O Wolverhampton é o último colocado atualmente lá. Está precisando de um treinador, mas eu, sinceramente, de novo, acho improvável que um trabalho no Brasil tenha reflexo para o cara chegar na Premier League. Não é o trabalho no Brasil. E nem vencedor, né? Aí mas é o histórico dele. Histórico em Portugal, histórico na segunda divisão da Alemanha, histórico na Turquia, para ir na Premier League. Premier League é um filé do filé, pô. Se ele fosse bem sucedido, conseguisse ganhar alguma coisa importante no Brasil. Gente, eu acho que nem o Abel Ferreira, nem o Abel Ferreira, que ganhou as 2 Libertadores aqui, consegue entrar na Premier League. O Jorge Jesus saiu daqui e não foi para a Premier League. Mas ele não está indo treinar o Arsenal, não está indo treinar o Liverpool. Talvez seja só uma questão de oportunidade. Que é isso? Se você é assessor de imprensa... Vamos ver. Pelo contrário, eu só sou... Não, pera. Não vem. Eu apenas tenho uma maneira mais sensata de avaliar. Eu não tenho sangue nos olhos. Você pega o histórico dele. Então pega o histórico dele. Ele foi campeão em praticamente
todos os clubes ele passou. E para seu conhecimento, a Inglaterra eu acho que a gente aguardemos e vamos ver. A Inglaterra aposta numa... O Wolverhampton já teve alguns técnicos portugueses. A Inglaterra aposta há muito tempo na escola portuguesa. É verdade, isso é verdade. Pode ser que por isso, porque realmente ele não tem histórico suficiente para a Premier League. A única coisa que pode ser aquela coisa de empresário ligado com o histórico de outros treinadores. Deixa eu ouvir o mestre Alberto Helena. Mestre, sua opinião sobre o Vitor Pereira e esse trabalho que foi feito. Bom, se a pergunta é o trabalho foi péssimo, bom, foi regular para péssimo. Porque esse rapaz recebeu um grupo de jogadores capazes de fazer o Corinthians jogar mais do que jogou, sem depender tanto como dependeu do Cássio, porque se o Corinthians está nessa posição aí do campeonato, foi por conta do Cássio. Foi extraordinário, pegou tudo, né? E salvou o Corinthians em vários jogos. Esse rapaz, o Vitor Pereira, bom, ele não era capaz de ver o óbvio. Ele tem um Roger Guedes, que joga pela esquerda, ele que é um artilheiro. Ele tem um Renato Augusto, que é um grande armador, meio armador, coisa difícil de encontrar no futebol brasileiro e no Mundial. E tem o Juliano. E ele não põe esses caras para jogar junto. Corinthians já fora da Copa do Brasil, fora da Copa não sei do quê, só com o Brasileirão pela frente. E ele continuou fazendo alterações absurdas, como disse agora há pouco o Paulo César. Hoje jogou com 4 volantes. Vai ver se eu estou na esquina. Aliás, para falar esquina, eu quero dar um abraço aí para o professor Pascoal. Pascoal. Ele estava ansioso para falar com você, Helena. Alberto Helena, querido. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi perguntar por você. Hoje em casa eu falei de você no almoço, falei para minha mulher, disse que seria um grande prazer estar de novo com você. Não pessoalmente, infelizmente, mas é uma honra. Você é um mestre em jornalismo esportivo, em crítica musical, em crítica teatral, em tudo que você possa imaginar. Eu agradeço muito a você por todos os ensinamentos. Mestre. Que é isso? Mestre. É esse exagero. Agora só aproveita para ensinar esses analfas aí. Como é que se pronuncia Paulo? Paula? Em italiano? Em que língua é Paolo? Eu também não sei, porque sempre que eu ouço Paolo, eu fico pensando de onde deve ser essa criatura, porque... O Sargentelli dizia que era nome de mulata, das mulatas dele. Ele tinha sempre uma Paola. Mas o grande Paulo Rossi, por exemplo, né, que era Paulo, nunca foi Paolo, né? O Paulo Maldini, né, lateral esquerdo do Milan, um monumento. E o estádio, né? Você chegou a jogar contra ele? Já. Jogou contra você também, né? Stadium agora. Hã? Os caras falam o estádio da Juventus, lá na Itália, que é onde se fala que língua italiana, né? Aí eu ouvi dizer que sim. O primeiro rebento do latim, né? Eles falam lá que o estádio lá é Stadium. Ah, meu Deus do céu, que terror. Senhores, informação bomba. Wolverhampton anuncia o novo treinador. Opa! Julián Lopetegui, ex-técnico da seleção espanhola e do Sevilha. Não deu certo. Não deu certo. Que pena. Não há a menor condição de ter um treinador com esse currículo que eu estou falando. Não dá, gente. Olha quem eles contrataram, o Lopetegui. Se não tivesse a Liga Espanhola fosse tão imbecil, provavelmente a Espanha seria... O Marco Silva, que trabalhou no Fulham, trabalhou no Hull City, é muito maior que ele? Claro. Pelo menos conhece a Liga. Pô, olha onde ele trabalhou. Conhece a Liga. Celso, o cara que trabalha na Premier League é outro nível. Eu acho que não ter gostado do trabalho, acho que faz parte. Agora, daí esculhambar o cara, falar que o cara não tem histórico. Não é esculhambar, não é isso. Aí eu já acho que é brigar. Não, Celso, existem treinadores para cada patamar. Ele vai voltar para Portugal e ele é respeitado.
O Abel Ferreira, eu não acredito que ele volte, por exemplo, para Portugal, para o Porto, para o Benfica, para o Sport, porque o trabalho aqui não repercute lá, como foi dito pelo professor Pascoal, é verdade. O Vitor Pereira, ele é um técnico de ligas intermediárias e pequenas. Ele foi campeão na China e na Grécia. Não tem estofo para a Premier League. E existem técnicos de Premier League, é diferente. O Nuno Espírito Santo, o Bruno Silva, enfim, é outra pegada. A Premier League é outra coisa. E não quer dizer que o cara seja ruim, ele é só treinador. Sim. E o trabalho aqui não repercute lá. Treinador medíocre. Treinador medíocre. Vai fazer o que lá na Premier League? Nada. Agora, outra coisa. O problema todo é rei posto, rei morto, né? Olha, rei morto, rei posto. Mas cadê o rei posto? Se fosse o presidente do Corinthians, o André Sanches, amanhã ele anunciaria o novo técnico. Sim, mesmo. Amanhã ele anunciaria o novo técnico. Verdade. Mas como o presidente do Corinthians é um gato morto, né? Parece um gato morto. Hoje ele foi dar a entrevista dizendo que o VP não estava mais, não conseguia nem falar. Estava doente. Ué, estava doente, então pusesse outro para falar, ué. Porque mas que ele estava triste, não parece, Gigão? Ele estava triste por causa da saída. Chorar. Chamar o cara. Parece que ele estava triste. Chamar o cara de amigo e hoje o irmão, o cara só ferrou o Corinthians. O que ele está chamando o cara de irmão? Mas ele pode ser amigo do cara. Assim, mas de irmão não. Eu sinceramente, da minha parte, o trabalho. Irmão do demônio? O trabalho de pelo amor de Deus. Para mim, o trabalho foi regular. Ele chegou em cima de uma expectativa enorme. Chegou dizendo que, pô, eu fiz 3 vezes eu fui convidado, fiz uma concessão para vir, não mostrou nada de novo. O Corinthians fez 2 ou 3 partidas interessantes, conseguiu o resultado, Celso tem razão. Ele teve 2 jogos que ele conseguiu, aquele jogo do Boca, que foi uma superação, mas como um jogo horroroso. Os jogadores, não dele, né? Um jogo medíocre. O Corinthians jogou igual um time ínfimo, né? E depois teve agora, recentemente, uma outra boa atuação, segundo tempo contra o Flamengo. Realmente estudou. No mais, o Corinthians... Agora, Flávio, tem fora de casa. Tem telespectador mandando mensagem que eu acho pertinente. Lembrando que o Corinthians tem a 4ª maior folha salarial do futebol brasileiro e terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vitor Pereira, teoricamente, cumpriu com a sua obrigação. Eu só quis fazer... Eu não penso assim, mas se ele tem um salário para 4º lugar, tem que fazer melhor. Agora, eu só fiz essa lógico, colocação porque... o primeiro. Lógico. No primeiro lugar. O rumo que a conversa está tomando, ficou a sensação de que ele pediu demissão no Corinthians porque ele tinha uma proposta do Wolverhampton. E a história não foi essa. Ele só saiu do Corinthians porque ele tem problemas familiares. Ele queria ficar, isso eu também concordo. Ele queria ficar. Mas então, a informação do Wolverhampton, que a informação. o seu controle existia. Agora, se os ingleses contrataram o outro, então, sorte dos ingleses, que não vão ter essa porcaria. Chico, sinceramente, isso aí, pra mim, posso estar errado e, de novo, não duvido de informações. Eu duvido que em algum momento o Wolverhampton pensou em Vitor Pereira. Era aquele negócio, enquanto o cara fala, quem? Eles não têm a menor ideia. Não foi nem cogitado. E outra Na coisa... minha opinião, eu vejo muito... O que eu mais vejo é a Premier League. Não tem perfil. Tem outra coisa, a gente tem que... O telespectador mandou uma mensagem aí, eu vou mudar o foco. A comissão técnica do Corinthians, tirando Flamengo, Atlético e Palmeiras, acho que era mais cara do futebol, do Campeonato Brasileiro. Não, Chico? É mais cara. Com certeza. E um futebolzinho desse medíocre... Não acrescentou nada. Não acrescentou nada. Então, quer dizer, é o que eu estou dizendo. Então, aqui, por mais, como o Celso falou, por mais que goste ou não goste, acho que todo mundo tem que ficar aplaudindo o Jorge Jesus. Não, e outra coisa, né? Jogador, outra coisa. Você precisa ver um esquema tático. Você não tinha nada. Era mais no individual dos jogadores. Não era prazeroso ver o Corinthians jogar. Mais no individual dos jogadores. Baico, quando estava bem, aí depois se machucou, o time tem uma queda. Duqueiroz teve seus altos e baixos, porque muitos jogos. Fausto começou a crescer tem 2 durante coisas a importantes dele. Primeiro, a impressão que dá é que, na maior parte dos jogadores, ele trouxe algo além. Os jogadores falam de maneira carinhosa dele, teve uma outra crise e ele teve um relacionamento com a imprensa assim, de uma certa, não sei, criou-se uma aura nele um pouco diferenciado do que é o normal, né? Agora, por exemplo, para mim, trabalho do Vojvoda, 100 vezes melhor que o dele. Perfeito. O Vojvoda foi o último durante 13 rodadas e terminou na Libertadores. O trabalho do Fernando Diniz não dá nem para comparar com o dele. Sim, olha o elenco do Flamengo. O Fluminense tem nada. O Fluminense perdeu seus 3 melhores jogadores durante o campeonato no meio. Tirou o cara do dia pro outro.
E olha o que foi feito. E o próprio trabalho do Mano Menezes foi muito melhor que o dele. E quanto ganha o senhor Fernando Diniz, que merecia ganhar um bom salário? Não tenho ideia, e quanto mas é claro que bem menos do que... o senhor Vitor Pereira. Mas foi outra coisa. O Fernando Diniz pega um Ganso e faz o cara jogar. Exatamente. Mas no Corinthians, ele pegou o Renato Augusto, acabou com o Renato Augusto. Quer ver outro trabalho Acabou melhor? com o Renato Acabou Augusto. com o Renato Augusto, estava cotado para a seleção brasileira. Com esses últimos jogos do Renato Augusto, não dá. Verdade, Paulo. É. Você nem precisa ir muito além aí nessa comparação. Basta aquela comparação que você fez outro dia aqui, hein, Celso? O trabalho dele pro Wagner Mancini. Ele tem a média menor. Quer dizer, poxa vida, o time do Wagner Mancini jogava diferente. Aí, só que aí quando os caras estão trabalhando, não serve o que perdeu pro Palmeiras, o Silvinho é um estagiário que não cabe. Ué, vocês vão entender. Depois que vem outro, vocês acham um trabalho maravilhoso. E quando o cara trabalha horrível... Nós não estamos nesse grupo. Você não é derrubador técnico, eu não sou. Agora, o Vitor Pereira... faz a menor diferença. Daqui a 3 jogos, se continuasse, eu não ia nem lembrar que ele dirigiu o Corinthians. Não lembro de nada que ele teve com o Vitor Pereira. Nada. Não, e hoje, Flávio, você me deixa o Renato Augusto no banco e coloca o time que ele colocou. O Ramiro. Ele colocou o Ramiro do lado direito. Ele colocou o Duqueiroz mais à frente, aí ele coloca o Fausto Vera, coloca o Maicon um pouco mais atrás e deixa solitário o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tocou na bola no jogo. O seu prazer em ver o jogo. Batendo cabeça. Como é como juventino, que é neutro, não vai ganhar. O seu prazer de ver um jogo de futebol, qual é? É visando o resultado, visando a técnica, beleza, enfim. Qual é a sua visão? No atual Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique Ganso. O meu prazer é ver um jogador quebrar espinha, sabe? É olhar e botar a bola daquele jeito que a gente não espera. O Paulo Henrique Ganso fez isso 1 milhão de vezes no campeonato. Não por acaso o time dele é treinado pelo Fernando Diniz, que é juventino. Mas o meu prazer no futebol é isso, é bola limpa, bola bonita, bola bem jogada, bola com talento e raça também, claro, por que não? Por isso que eu gosto muito da seleção uruguaia, além de gostar do país, do Uruguai, eu gosto muito da seleção uruguaia, porque como bem disse o Prandelli em 2014, quando a Itália ia jogar com o Uruguai, ele disse o problema de jogar contra o Uruguai é que são ótimos jogadores e são sempre 11 patriotas em campo, né? Quer dizer, o jogador que honra a camisa, que joga o tempo todo, que vai, que se dedica. Então, o meu prazer é esse misto. A categoria de jogadores como o Ganso, como o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, que não faz falta praticamente, é um jogador, um Gamarra, né, dos dias de hoje. Né? O Ganso simboliza bem isso. O Ganso, graças a Deus, voltou a jogar bola, né, porque não estava jogando bem, estava jogando por aí, jogando mal em time pequeno da França, em time da Espanha e tal. E voltou para cá e o Diniz fez ressurgir o futebol dele. Eu gosto demais disso. Quando eu cheguei aqui e vi o Ademir da Guia ali, eu quase me ajoelho. Porque isso é exemplo do que é jogar futebol. Roberto Dias, que eu não sei se esses meninos aqui vão lembrar, você deve lembrar, Eu e Chico, com certeza. Entrevistamos ele. E o Helena nem se fala, né? O Helena, querido, fale de Roberto Dias, um zagueiraço que começou como médio volante, depois foi jogar como zagueiro, como quarto zagueiro, que marcava o Pelé sem fazer falta no Pelé e uma enormidade. Eu gosto disso no futebol. Vitor, só pegando um gancho do que você falou, você lembrou muito bem isso aí. O time do Inter, ele é muito mais fraco que o do Corinthians, Celso. É bem verdade isso. Em valores individuais, se você pega o time do Inter e do Corinthians, sim, se do você Corinthians pôr os nomes, muito melhor. Um do lado do muito outro. melhor. E o Mano Menezes ajeitou o time. Filipão que ganhou o Mano Menezes. Filipão levou o Atlético Paranaense para a final da Libertadores. Sim. E eliminou o Palmeiras. São elencos inferiores. Gente, agora vamos projetar. Começando com você, Celso. Voivoda, Rei Morto. Quem é, para você, quem será? Aí seria uma informação que você tirou. Não entendi. Não. O Voivoda, desculpe, o Vitor Pereira. Vitor Pereira está fora. Quem você acha que virá e quem você gostaria que viesse? Bom, seguinte.
Levando em consideração hoje como os clubes são reféns das redes sociais. Isso é uma realidade. Hoje, assim, tem rejeição na rede social, nem traz, porque acha que não vai segurar a bronca. Então, quem hoje contaria com um respaldo do torcedor que chegaria, como chegou o Vitor, com um pouco mais de tranquilidade e paciência no trabalho? O Vojvoda, pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, e ainda assim acho que teria uma certa desconfiança de alguns. Já ouvi hoje gente falando assim, pode ser um novo Thiago Nunes. Né? É um cara como o Galhardo. Eu que falei. Um cara como o Galhardo. Só que a questão do Galhardo, a gente tem o que eu andei ouvindo, pediu 5 milhões por mês para o Atlético Mineiro. Mas ele viria para o Brasil? Diz que a pedida foi essa. Eu acho que é uma pedida para não vir, né? Pode ser. Eu não vejo a menor até possibilidade porque ele do tem Galhardo mercado na Europa. Mas assim, claro. num primeiro... E claro, o Tite. Mas o Tite não vai. O Tite não quer trabalhar depois da Copa do Mundo. E acho até que ele está certo nisso. Quem você gostaria? Eu gostaria do Tite. Mas já que o Tite não pode, e descartando, acho que resta o Vojvoda. Vai ter que ter muito trabalho de convencimento para poder apresentar um projeto, assim, mostrar para ele que ele vai ter condições de trabalhar mesmo que as coisas não funcionem bem. Ele ficou 13 rodadas no Fortaleza na última colocação. 13 rodadas, bancaram o trabalho dele e o fruto veio aqui. Não aconteceria no Corinthians Exato. isso. Paulo Sérgio, quem você acha que vem, quem você gostaria que viesse? Bom, eu acho que vem aí Vojvoda, né? O Corinthians vai fazer de tudo para trazer esse treinador. Acrescentando o nome aí, o Cudê foi mandado embora do Celta de Vigo. Esse é outro que é bom também. Que fez um trabalho no Internacional bem interessante. E agora tá essa moda de treinador estrangeiro, mas eu daria oportunidade pro Cuca. Oportunidade pro Cuca. Fez um belo trabalho no Atlético. Saiu, lógico que o time caiu de produção. No Santos também. No Santos. Então eu daria oportunidade pro Cuca, porque é um treinador o Santos experiente. não foi bom trabalho, foi milagre, né? Nossa Senhora. Não, mas é verdade, gente do céu. Aquilo que ele fez do Santos foi E se ele tivesse respeitado um pouquinho menos o Palmeiras na final, teria vencido. Hoje você precisa ter um bom relacionamento com esses jogadores. Você precisa conversar com eles e tal. E sem dúvida, o mestre Helena, ele falou uma coisa assim que, se não fosse o Cássio, essa temporada no Corinthians, o Corinthians não estaria onde está. Olha o jogo de hoje, segundo tempo, só deu o Cássio. Então, precisa de um treinador que converse com esses jogadores. Roger Guedes, precisa de um treinador que ele entenda a língua certinho. Então, eu não sei se eu Vojvoda já está aqui há bastante tempo, eu traria o Cuca. Para você, o Cuca. Você gostaria que fosse o Cuca? O Cuca. Professor Pasquale. Bom, eu gostaria muito de ver o Vojvoda nisso, mas eu temo. E por que eu gostaria? Bom, primeiro porque ele fez um trabalho brilhante no Fortaleza. O Fortaleza tem que ser louvado porque segurou, porque manteve, porque não foi amador, porque esses times que fazem isso são amadores, né? Contratam, mandam embora, a time pagando salário de treinador o sujeito 3, 4 treinadores. O sujeito está já no 4º time depois que saiu, está lá recebendo salário ainda. Mas eu não sei se o Corinthians segura. Se acontecesse com o Corinthians o que aconteceu com o Fortaleza, o Vojvoda não ficaria. Eles mandariam o Vojvoda embora. E aí ficaria aquela ideia, tá vendo? É um treinador de time pequeno, né? E seria possível jogar fora um trabalho de um treinador extremamente importante, que provou que é do ramo, jogar fora por essa questão da estrutura. Então, eu gostaria de ver o Vojvoda num time como o Corinthians, mas temo... Flávio, antes de você passar a bola, queria só aproveitar a deixa do professor. Fernando Diniz, se não fosse o Fluminense dar uma nova chance para ele, ia ficar taxado de treinador de clube pequeno, que não serve para time grande. Miller. Então, Vitor, o Flamengo, quando estava mal das pernas, todo mundo sabe disso, esse ano, ele procurou, depois de tudo, que não tinha mais nada no horizonte, procurou uma solução caseira e que todo mundo conhece, que é muito boa, que é o Dorival, e está aí os frutos. Se eu fosse o Corinthians, né, o Vojvoda é difícil sair por conta do sucesso que ele está tendo no Fortaleza. Se eu fosse ele, eu viria para o Corinthians. Eu não sei se ele vai ficar lá, não. Eu acho que ele vai sair. Eu acho que a primeira opção seria o Vojvoda.
Mas eu acho que o Duílio pode olhar para dentro do Brasil, para dentro de casa, entendeu? Acho que o Mancini e o Fernando Diniz seriam 2 nomes bons para o Corinthians. Chico Lang. Bom, mas a verdade é o seguinte, a culpa dessa sinuca de bico é do presidente do Corinthians. Porque ele sabia... Esperou demais, né? Esperou demais. Ele sabia que o Vitor Pereira não ia ficar. E o Vitor Pereira, na sexta-feira, avisou os jogadores do Corinthians. Eu não fico. Então, quer dizer, ele demorou demais para buscar um outro treinador. Se ele tivesse corrido atrás... Você descarta a possibilidade dele já ter esse treinador conversado? Não. Ele não tem treinador nenhum. Não tem? Não, porque, não de repente, tem. ele amarrou. Ó, Voivoda, você termina aí, termina aqui, a gente não anuncia nada. E, de repente, amanhã ele anuncia o Voivoda. Que seria o mais certo a fazer. Que seria o mais certo para fazer desde o momento em que o Vitor Pereira falou, senhora, o Duílio, eu não fico mais. Ah, não, mas eu vou esperar até o final do mês, quem sabe ele muda de ideia. Não mudou de ideia. Ele chegou aqui, ele viu que não se deu bem no futebol brasileiro, falou assim, eu não vou ficar aqui. A mulher dele não quer ficar aqui, a família não quer ficar. Então, quer dizer, ele pegou e falou, prefiro ficar em Portugal. Ele mesmo disse que tem dinheiro, que não precisa de dinheiro mais, né? Para mim também, eu penso uma coisa, para mim ele não gostou de trabalhar no futebol brasileiro. Aqui, lógico, é muita cobrança. É muita cobrança, talvez lá onde ele trabalhou, ele ganhou tantos títulos no exterior, né? Que nem o Celso está dizendo, um técnico internacional. Então, quer dizer... Ele ganhou muito dinheiro na China. Dinheiro ele tem mesmo. E Deus ajude, que tenha mais. Dinheiro na ele tem. China ganhou o Felipão, na Cuca? China, o Cuca, ganhou uma opção de gente que ganhou dinheiro. Não, estamos falando de grana. Grana ganhou. Grana, o Sheik, né? O Sheik virou Sheik, mas foi na Arábia, né? Foi na Arábia. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, o Corinthians já tinha que anunciar um novo técnico, até para apaziguar os ânimos dos jogadores. Os jogadores estão preocupados. Hoje o Corinthians jogou mal, porque jogou pensando quem será o próximo técnico. Não jogou a vontade. Quem você gostaria que fosse? Olha, eu gostaria que fosse um brasileiro. Chega de aventureiro de fora. Técnico de fora não dá certo. É complicado. O único que deu certo aqui foi lá o argentino maluco lá. São Paulo. O São Paulo, mas esse aí no Corinthians talvez não desse tão certo assim. Agora, eu gostaria que viesse um treinador que entendesse de Corinthians. Um treinador que eu acho que não vai vir, mas já devia ter vindo, era o Mano Menezes. O Mano Menezes é um cara que entende muito de Corinthians. Muito de Corinthians. Outro que entende de Corinthians é o Tite. Agora, o Tite, eu acho assim, se o Tite ganhar a Copa, aí ele pode esquecer que ele não treina mais time nenhum no Brasil nos próximos 4, 5 anos. Ou ele vai para a Europa, ou fica dando palestra pelo mundo e tudo mais. Vai acontecer com ele o que aconteceu com o Felipão depois de 2002. Agora, se ele perder a Copa do Mundo, por que não o Tite? Ele tem uma casa... Para um ano, esquece, Chico. Não. Ele prometeu para a família, Chico. Não sei. O Tite, se perder a Copa, é assim. Se perder a Copa... Se ganhar ou se perder, ele cai fora. E outra coisa, né, Chico? Perdeu a Copa, a pressão no Brasil é muito grande. Dá um tempo até baixar a poeira. O Filipão, depois de que perdeu 2014, 2 meses depois, estava no Grêmio. Estava no Grêmio. Que pressão tem, Deixa eu ver pô. o Messi. Vamos para 24 anos sem ganhar a Copa. Pega o Mano Menezes, pô. O que ele fez no Inter aí? Mas o Mano Menezes não vem primeiro, porque ele classificou o Inter para a próxima Libertadores, ele vai ficar lá. E segundo, o Duílio não gosta do Mano Menezes, porque o Mano Menezes é amigo do Mário Gobi. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não se dão bem. É coisinha, é uma frescura entre os dois. Mestre Alberto Helena, sua opinião sobre quem você gostaria de ver dirigindo o Corinthians? Ora, nessas circunstâncias, não podendo contar com o Tite, o Mano Menezes está muito bem lá no Internacional, eu ficaria entre o Cuca e o Mancini. O Mancini fez um trabalho melhor do que esse português aí. E é um cara que você vê, ele pegou o América, tinha levado o América lá para cima, depois saiu para ir para o Corinthians, o América despencou, aí ele voltou para o América e levou o América para a Libertadores. Quer dizer, é um técnico que sabe trabalhar. E o outro, o Cuca, não precisa falar, né? Bom, vamos provocar o nosso telespectador, Basésio? Vamos pedir pro pessoal dar opinião, né?
Tá o prêmio depois. Manda aí pro Basésio. Quem você gostaria de ver no Corinthians? Já tem um aí, já. Já tem. Mas vamos lá. Primeiro prêmio, saindo o primeiro prêmio da noite, a bola oficial da Série B do Campeonato Brasileiro vai pro Gabriel Pereira da Vila Matilde. Parabéns, Gabriel. Nessa semana, nossa produção vai entrar em contato com você. Agora, em relação ao técnico do Corinthians, Flávio Prado, tem muito torcedor dando a mesma opinião, sugerindo o BKSS, argentino, foi auxiliar técnico do Jorge Sampaoli na seleção chilena, é um dos treinadores argentinos aí da nova geração mais promissores. Mas já foi convidado várias vezes por várias equipes brasileiras e não tem interesse de trabalhar no Brasil. Estou falando o passado. Ele rejeitou. Mas ele já rejeitou o Santos, ele rejeitou Palmeiras. O Inter. O Inter, né? Ele 3 ou 4, o próprio Atlético Paranaense queria contratar ele não tinha interesse de vir, não. Então, só estou colocando essa situação, de repente muda, né? Mas caberia no Corinthians? É um estilo de jogo completamente diferente. O estilo de jogo dele é do Bielsa, o estilo do Sampaoli. Enfim, não sei. Eu adoraria. Eu quero jogo assim. Eu quero jogo igual o professor Pascoal. Eu quero ver jogo bonito. Eu não quero ver retranca, bicão pra cima. Isso aí, pra isso não precisa trazer cara de fora. Mas o Corinthians ganhou personalidade, Flávio, depois de 77, quando o Brandão armou um time na retranca pra segurar. Ele não tinha time pra ganhar o campeonato. O time do Parreira era um time bonito, jogava bonito pra caramba. 2000 com Vampeta, Ricardinho. O time do Oswaldo Oliveira jogava bonito. Não, mas era um... 2015 com o Tite era ofensivo. Era uma seleção brasileira ali. Mas a época do Luxemburgo já passou, a do Felipão já passou. A gente tem que pensar nisso também. Tanto é verdade que o Felipão hoje entregou o Atlético Paranaense que o Corinthians fica refém de jogar feio, não. Não acho. A propósito, 20 clubes na primeira divisão. Aí eu faço uma provocação. Que time apresentou futebol bonito? Quantos apresentaram futebol bonito? Gostoso de ver? Algumas partidas de alguns times. E aí você vai citar 2, Flamengo e Fluminense. E o Fortaleza. Fortaleza, a fase final dele, ele ganhou jogando bola. E os outros 17, vamos colocar assim, sabe? Aquela coisa de sempre. Mesmo o Palmeiras campeão, ok. Foi campeão. Um outro jogo bonito, mas em geral, jogo prático. É isso. Sempre foi. Mas enfim, eu acho que nenhum time precisa ser escravo de um estilo de jogo. Eu acho que você tem que fazer de acordo com a capacidade que você tem, o técnico que você tem. Mas você não fala que o Santos tem DNA ofensivo? Tem. E você vê, só levou cacetada até agora. Quanto tempo durou o Carille lá? 10 minutos. 10 minutos. É verdade. Não, é verdade, gente, é verdade. São Paulo Fernando Diniz não durou. Fernando Diniz durou, apesar de ter uma característica. E hoje o Santos levou um chocolate. Fortaleza? Fortaleza deu um chocolate. 2-0, mas podia ter ganhado. Olha, gente, repara, olha quanto Me lembraram aqui que o melhor técnico do Corinthians da temporada foi o Lázaro. Olha quanto time vai trocar treinador, hein? Ó, o Vasco. E Vasco vem com grana. Fizeram uma injustiça com o Jorginho. Falam também Vojvoda no Vasco. Já saiu o Jorginho. É grana, né? O Corinthians. Bahia. Se o Vitor Pereira sair... Desculpe, se o Vojvoda saiu, Fortaleza, o Santos tá sem técnico. Reza a lenda que o Dorival pode ir para a seleção brasileira, o Flamengo, o próprio Cuca, a gente não sabe se vai ficar no Atlético. Vamos ter. O Bahia também, que agora tem Bahia com a SAF, exatamente. O Cuca é bem provável sair por causa das críticas aí. Bragantino vai trocar o treinador. Quem? Bragantino vai trocar o treinador. Bragantino. Tá sem treinador mesmo. A concorrência vai ser forte. O São Paulo torceu. É engraçado, né? Sempre que tem aquele quadro impossível, em algum momento o impossível está acontecendo. Mas nunca fecha. Foi o que aconteceu com o São Paulo. Fortaleza não deixou, mas São Paulo fez uma grande partida hoje. Vamos ver. Sonhando com uma combinação de resultados milagrosa para entrar no G8 e conquistar uma vaguinha na Liberta, o São Paulo enfrentou o Goiás em Goiânia. E goleou. Galopo abriu o placar nesse cabeceio. Foi o primeiro do argentino com a camisa tricolor, 1-0. Na segunda etapa, Luciano fez o segundo, aproveitando o passe de Caleri. Depois, foi a vez de Marcos Guilherme ampliar, em boa jogada individual, 3-0 tricolor e o primeiro do atacante em sua volta ao São Paulo.
E para fechar o placar, o menino da base de Cotia, Juan, aproveitou o lançamento e tocou na saída do goleirão Tadeu. Foi o primeiro dele como profissional. Apesar da goleada, o São Paulo termina o Brasileirão em 9º lugar e fica de fora da Libertadores 2023. No ano que vem, o tricolor disputará ao lado do próprio Goiás a Copa Sul-Americana. Mestre Heleno, o São Paulo conseguiu o que dava para conseguir? Copa Sul-Americana, tá bom e tal? Ou você entende que poderia ter beliscado uma Libertadores? Ah, não. São Paulo só comete besteira, uma atrás da outra, ao longo dos últimos 12 anos. Precisa primeiro parar com essa obsessão por um título qualquer que seja. Já ganhou o Paulistão 2 anos atrás. Isso não é problema. São Paulo tem que resolver a questão da administração, da sua falência. O São Paulo está falido. É mais verdade que, veja bem, o Miranda, que está saindo de São Paulo, ou a conversa dele com a diretoria, foi acertar os atrasados. Como é que o São Paulo vai pagar para o Miranda, que já está saindo do time, do clube? Como é que o São Paulo vai pagar isso ainda em parcelas? Os atrasados, não é o atual. A situação é muito mais do que crítica no São Paulo. São Paulo tem que parar, ir lá conversar com o Bandeira de Melo, falar, como é que você fez aí no Flamengo para resolver o seu problema? O problema do Flamengo que era também secular. E vamos aplicar aqui. Pagar as nossas dívidas, pagar em dia o jogador de futebol. Me lembro aqui, desculpa aumentar um pouquinho a conversa, mas eu me lembro de um primo meu que assumiu a presidência do Bragantino, isso há muitos anos atrás, meu primo Renato Helena. E ele veio conversar comigo, ele falou, olha, você sabe, eu sou empresário, não mexo com futebol, o pessoal lá que me escolheu, o que é que você sugere que eu faça? Pague em dia. Pague o jogador em dia. Se não tiver condições para manter um elenco rico, caro, reduza, mas pague em dia. É a única coisa que eu posso sugerir. E é o que eu sugiro ao São Paulo. Bom, Miller e o São Paulo ficou onde tinha que ficar, poderia ter chegado mais longe. Como é que você analisa o ano do São Paulo, basicamente no Campeonato Brasileiro, né? Pela campanha ruim no Campeonato Brasileiro, acho que está de bom tamanho, até porque o ano passado brigou para não cair. Então, 9º colocado, sul-americano, tá bom. Até porque no grupo dos São Paulinos aqui, me mandaram dizendo assim, se classifica para Libertadores, como é que vai disputar Libertadores com esse time aí? Ia passar vergonha. Até se pegasse uma pré-Libertadores. Pré-Libertadores, que é corria risco de não passar e já entrar em crise logo no começo. Exatamente. Então, como o mestre Helena falou certo, tem que pagar suas dívidas. O São Paulo está dispensando vários jogadores, o Éder, Miranda, vários jogadores. Tem até a relação aqui, Miller. Deverão sair do São Paulo. Miranda, o Luizão, mas não, aí não é porque o São Paulo quer, vai pro West Ham. O Reinaldo, que deve ir pro Fluminense. O Léo Pelé, que provavelmente vai pro Angers da França, aí vai entrar uma grana. Andrés Colorado, que eu não sei porque veio. André Anderson, que eu não sei porque veio. E Éder, que já foi, que eu também não sei porque veio. E o São Paulo vai ficar pagando por mais 2 anos. Marcos Guilherme, dúvidas de permanência ou não. E deverá ter uma lista de negociáveis, né? Vai precisar aparecer alguém que queira. Jandrei, Patrick, Nicão e Pablo Maia. Então, posso dar uma informação? Sim, olha, segundo aqui uma raposa felpuda, lá do Morumbi, é o seguinte, o Abílio Diniz ofereceu investir pesado no São Paulo, exatamente como a Leila fez no Palmeiras, mas pediu uma condição, ter autonomia e mandar. Resultado, Casares vetou. O São Paulo tem eu conversei com uma raposa felpuda de São Paulo e eu perguntei sobre a SAF. Para ser justo, Dalmo Pessoa. Né? Foi o criador da raposa felpuda. E o São Paulo, no estatuto,
A SAF do São Paulo, ela não permite que o dono tenha 51%. Sim. Ou seja, o cara vai investir, mas ele não vai administrar. É um negócio que não tem condição. Além do que, o São Paulo não conseguiu ainda, e está fazendo um levantamento para isso, fazer uma valoração do São Paulo. Porque ele tem muito patrimônio, tem o estádio, tem Cotia. Os 2 CTs? Tem os 2 CTs e a marca, em tudo. Então, São Paulo não consegue ter um valor ainda. Por quanto seria essa negociação? E ele poderia passar até 49%. Não, por um valor enorme a ser administrado. Flávio, isso é inadmissível. Até o Conselho, né, teve essa proposta aí. Tipo assim, o São Paulo quer uma SAF, mas quer continuar mandando. Quer dizer, você sabe que existe isso. É impossível isso, não tem jeito. O cara quer o dinheiro... também pode sair, viu? E outra coisa, eu conversei com o Dedé, lá da Social, e o Dedé, para minha surpresa, ele falou, cara, não, o futebol não ajuda a Social. Ele gostaria, ele que comanda a Social, ele gostaria que fosse separado, inclusive. Seria melhor para a Social não ficar atrelado ao futebol. Então, antes... E não o contrário, né? Que a gente acha que o futebol... Antes era a Social suga o futebol. Antes era um time que tinha uma Social, né? Hoje é uma Social que tem um time. E na verdade, a impressão, não, a Social suga o time, não é verdade. Não é verdade. A Social tem vida própria. Mas olha, Vitória, eu não... Assim, o Paulistão vai enganar o torcedor São Paulino, porque o Paulistão, tecnicamente, é fraco. E esses jogadorzinhos aí do São Paulo vão fazer 2, 3 gols contra ninguém e o torcedor vai se iludir com o time do São Paulo. Aconteceu com o Crespo. Exatamente. Eu não me iludo. Porque a temporada do São Paulo pro ano que vem, de 23, que é a mesma, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu não vejo o São Paulo favorito. Eu não vejo o São Paulo brigando com esses grandes que a gente já citou aqui. E até mesmo com o Inter, Paulo. Que o Inter que tá redondinho, um ano ajeitou o time. Quer dizer, o São Paulo hoje não tem um time. Tem bons jogadores assim. Bons jogadores, e olhe lá. Quer dizer, não tem um time. Como é que vai armar o time? Disse também que a dívida vai continuar, mas diminuiu. Vai se apresentar no outra coisa, né, Flávio? Uma dívida que era muito grande. Como é que a dívida... Quando você fala de time ajeitado, tudo certinho, é o Inter. O Internacional. Tá lá os jogadores que você não conhece, mas recebem. Recebe, então o cara tem motivo. Isso que a Helena falou tá certo, né? O cara tem que pagar, né? É isso aí. Como é que abaixou a dívida, sendo que o São Paulo agora, semana passada, fez 3 empréstimos? Fortaleza, bom exemplo disso também. São Paulo fez 3 empréstimos para pagar as dívidas. Como é que abaixou a dívida? Apresentar nos próximos dias, a gente vai ver. O Rogério Ceni deu uma declaração, professor, que eu gostaria de que a gente analisasse um pouquinho. Ele vai ficar, mas ele quer uma definição. Olha o que ele propõe aí para o São Paulo. Eu estou aqui para trabalhar. Se for para trabalhar com jovens, um time simples, eu vou trabalhar. E vou tentar. Nós temos o Campeonato Paulista para experimentar isso. Acho que para tentar sair dessa situação, às vezes se faz necessário tentar formar um time forte. Eu acho que o Atlético Mineiro é um exemplo disso. Não conseguiu dar sequência nesse ano aos títulos, né? Mas, aliás, até ganhou o título no começo do ano, mas não os títulos do final do ano. E o Flamengo é um exemplo de um time que se reestruturou, se reorganizou financeiramente e hoje está aí colhendo frutos. Palmeiras é um outro exemplo de um time. Então, e nós temos o Corinthians, que tem uma dívida, por exemplo, grande e que também chegou, não ganhou, como a gente, né? Bom, aí o Rogério pede uma definição. Vamos investir, arrumar dinheiro ou botar moleque para jogar. Flavito, é isso que eu fico indignado. Mas por que o presidente não vem a público conversar com o torcedor e dizer assim, olha, torcedor, não vamos se iludir. O nosso time é mediano mesmo. No Paulistão, vamos priorizar a base, né, Celso? O time já que não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. São Paulo não tem, não adianta iludir o torcedor. Vou contratar um jogador de nível de seleção. E não vai. Fazer mais dívidas. Exatamente, vai se endividar mais. Usa o Paulistão, Celso. Usa o Paulistão para laboratório, para dar moral para garotada de Cotia. Aí é legal. Aí tem tempo, hein, professor? Tem tempo para se ajustar para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O que você pensa, professor? Eu acho que o São Paulo tem que encarar a realidade. E a realidade é feia. É bem feia. O Miller está dizendo aqui, fez 3 empréstimos. Do jeito que está a taxa de juros no Brasil... Exatamente. Pô. Que empréstimos são esses? Como é que vai ser pago isso? Já houve um tempo em que o São Paulo tinha... O presidente de São Paulo era presidente de um banco que depois... Aliás, 2, né? 2. O Laudo e o Antônio Leme no hoje também era presidente do banco. Ou seja, não é empréstimo a juro de
de pai para filho, né? Deve ser empréstimo de valor de mercado, né? Como é que paga? Qual é a receita? Vai fazer aquele negócio de ficar antecipando receita? Pede a cota de televisão antes? E aí? Gasta e fica com o quê? Eu acho que tem que encarar a realidade. O Campeonato Paulista é uma boa ocasião para ver se dá certo colocar o time real, o time de moleques ali que eles formam lá em Cotia e ver o que acontece. Mas senão não sai disso. Quando a gente fala em grandes jogadores, Celso, só lembrar. Ok, na história de São Paulo, trouxe o Leônidas da Silva, deixou de ser um time pequeno e virou um time grande. Beleza, trouxe de fora. Nos anos 70, na construção do Morumbi, deu um impacto forte quando trouxe Gerson, Pedro Rocha, né, e o Edson. Ok. Edson Cegonha é um grande jogador. Aí o São Paulo vai andando, e aí ele tem uma outra virada quando ele lança os menudos. Que o Miller está aqui, que foi o principal deles. A partir daí, as maiores estrelas do São Paulo são da base. Os últimos grandes nomes do São Paulo não foram jogadores contratados. Não foram. Casimiro, Kaká, Lucas Moura. Pode ver, é tudo a base. Aí, quem está segurando a onda? A base do São Paulo. E aí você vê como a gestão é complicada. David Neres, Antony. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tem lá o Militão. Revelado pelo São Paulo. Casimiro. Casemiro. Antony. O Ederson me parece que também era da base do São Paulo. Não sei se tem mais alguém. O Davi Luiz jogou também. Mas aí você lembrou do David Neres, não está na Copa do Mundo, foi vendido por um caminhão de dinheiro. O Lucas Moura, Kaká. Mas eu não estou nem falando de dinheiro, não. Estou falando de grande jogador para render dentro do São Paulo. Também, mas se você... É claro, o São Paulo ganhou dinheiro depois com o Miller, claro. Tinha o Careca que investiu. Mas vamos pegar o Flamengo. O Flamengo vendeu um monte de joia. Vendeu Vinícius Júnior, vendeu Paquetá, vendeu... Renier. E aí? Montou time forte. Por quê? Porque aí foi na estrutura, foi na filosofia que o Rogério destacou. Passou 5 anos sem ganhar nada, ficou todo mundo tirando sarro do cheirinho e tal, se organizou para ser o time que é hoje. Ele lembrou do Atlético Mineiro, eu só quero lembrar que o Atlético Mineiro já acabou de botar dinheiro lá. E a dívida cresce a cada dia. Já acabou. Teve lá um ano de investimento, 2, agora não vão mais colocar o dinheiro. E aí se você... Fluminense, lembra do Fluminense quando tinha o parceiro Unimed? Ganhou 2 campeonatos, mas não se investiu na estrutura. Exatamente. Se você não investir na estrutura... Acabou esse dinheiro. Time do Fluminense, do Diniz, é basicamente de Xerém mais o Ganso que estava jogado de lado. Agora, olha, existem 2 modelos dando certo no futebol brasileiro que vão prevalecer nos próximos anos. Existe o Atlético, que a gente sabe direito, e os 2 modelos que estão certos. Flamengo. Flamengo revela garoto, vende e traz figurão que foi lá fora, não deu certo e volta aqui com grande prestígio e funciona. Fez isso com o Gabigol, fez isso com o Pedro, fez isso com o Gerson, enfim, por aí vai. Ou o modelo Palmeiras. O que o Palmeiras está fazendo? O Palmeiras, ele agora, a partir de agora, só jovem, ele criou uma estrutura e investiu pesadamente na base. Ontem ganhou de novo o torneio de base. E os seus grandes reforços vieram da base. O Hendrick, que é o grande reforço do Palmeiras do ano, vem da base. O Palmeiras vai apostar na base. O Palmeiras não vai fazer nenhuma contratação de peso. Estruturaram a base como a época do São Paulo. Isso. Quando começou o trabalho... É o Cotia do São Paulo. Eu estava conversando agora com o pessoal do time do Edmilson, falou que a comissão técnica de um time sub-20 é como a comissão técnica de um time profissional. E eu só quero lembrar. Então o garoto, ele tem uma baita de uma estrutura por trás dele. E aí está o resultado. E eu só quero lembrar que esse Campeonato Brasileiro, a próxima temporada, promete ser uma das mais difíceis. Vasco voltou, tem SAF, Grêmio voltou, Cruzeiro tem o Ronaldo, tem SAF. E o Bahia tem vai ser o segundo maior investimento Botafogo crescendo. Do City. Vai ser o Manchester e depois é o Bahia. O Botafogo, que sempre é um cai e sobe, parece que não vai ser assim mais. E aí você tem o Fortaleza organizado. Bragantino não vai ser essa porcaria que foi esse ano. Então, ou seja... Não haverá time que já caiu, não, que começa não, o exatamente então, isso. Aí esse aqui vai... aí Santos, São Paulo, que estão flertando com a segunda divisão. Que estão tentando faz tempo cair, né? Tem que tomar cuidado. Não, é verdade, gente, é uma coisa séria. Isso aí faz diferença. Mas você tem que ter um modelo. Eu aposto na base. São Paulo tem dinheiro. Base. Bota os moleques pra jogar. Bota, conscientiza o torcedor. Aqui, ó, nós vamos jogar com isso daqui. Mas com o contrato, e o torcedor não vai criticar. Contrato bem amarradinho. Chega lá e fala, ó, é uma solução de momento. Contrato bem amarradinho, que o São Paulo vai vender o Luizão pro West Ham, que é o time do Kia, e não vai ganhar nada. Mal amarrado o contrato, perde dinheiro.
O Kaká, lembra, foi vendido quase a preço de banana. Tem que amarrar legal, porque a gente vai fazer dinheiro com esse jogador. O Marquinhos, recentemente. Marquinhos foi de graça, exatamente. Mas aí, Militão, Marquinhos e agora o Luizão. 3 jogadores promissores que saíram de graça. Aí eu culpo a diretoria da base. Se o Luizão sai a preço de banana, ou sai quase que de graça. Ué, a base deveria ter feito o contrato com ele direito lá atrás. Sim. Não é? Aí a culpa é da base, não é da diretoria do profissional. É a mesma coisa que não fizer um bom contrato com o Hendrick hoje. Exatamente. Chega lá na frente, pega esse jogador. Já fizeram. Então, mas é o que eu tô falando. Opa, prêmio. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Flávio, segundo prêmio da noite. A camisa do Palmeiras vai para Helena Alencar, do bairro da Saúde. Parabéns, Helena. Nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana. Podia falar sobre São Paulo também ou não? Por gentileza. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, eu me lembro que quando o Palmeiras estava numa draga danada, tinha do lado do Palmeiras como é que eu vou falar? Era um grupo chamado Grupo Sérgio, onde você ia comer pizza, rodízio de pizza. Lembro. Então, muita gente naquela época dizia assim, que se o Palmeiras não desse certo, que virasse, né, um Grupo Sérgio, transformasse o Parque Antártica, né, numa grande pizzaria, né, e começasse a servir e tal. E eu estou achando que o Morumbi hoje, de repente, pode virar, sim, um Grupo Sérgio. Porque do jeito que está indo, ó, você vê, a dívida do Corinthians, no começo do ano, era maior que a dívida do São Paulo. Hoje, a dívida do São Paulo já passou de 1 milhão, de 1 bilhão. Será? Acho que não, hein, Chico? Passou de 1 bilhão. Não, e a torcida, e a dívida do Corinthians, apesar do Duílio ser uma lesma para contratar técnico, montar time, enfim, o Duílio sabe administrar, baixou bastante. Baixou bastante. Inclusive o Corinthians só com o campeonato, o vice-campeonato da Copa do Brasil e com o 4º lugar, só aí, hein? Fora as receitas que tiveram aí, o jogo foi embora e outras coisas mais, que sobrou dinheiro ali. Né? Agora o Vitor Pereira vai sair, também o 2º ano, o Corinthians não vai pagar. Enfim, tudo isso aí já passou quase de 200 milhões. Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, o São Paulo corre o risco de virar o Grupo Sérgio, se não tomar cuidado. Ó, informação. O jogador Otávio do Atlético Mineiro, na saída hoje lá nos vestiários, na zona mista, deixou escapar que o Cuca já avisou a eles que não vai mais continuar no Atlético. Inclusive lamentou. Ou seja, temos o nome do Cuca no mercado, mas temos também um buraco para um treinador no Atlético Mineiro. A história do Vojvoda, por que não? O Atlético pode ter interesse. O Atlético foi o que eu falei. São informações de Minas, fizeram contato com o Galhardo e o Galhardo deu preço. 5 milhões. Então, mas olha só, então há mais um técnico, o Cuca, que é um técnico importante, que o Atlético já queria o Vojvoda. Por outro lado, há também mais briga pelo técnico no momento que... O Atlético tinha feito uma proposta assim, né? Sondagem, o Vojvoda, não, eu tenho contrato, vou respeitar. Lá atrás. Agora vamos ver se o Vojvoda segura a onda, né? Porque dirigiu Fortaleza, olha... Uma boa, até eu dirijo, cara. Porque lá não tem cobrança, lá é tranquilo. O Ceará caiu, viu? Só pra você saber. Não, sim, mas o Fortaleza especificamente, lembra o amigo, que graças ao Fortaleza o Rogério Ceni se levantou. O Rogério Ceni ou foi ao contrário? Não. Eu também acho que é o contrário. O Fortaleza não era nada e o Rogério Ceni. Na verdade, o Marcelo Paz fez um trabalho bacana, levou um técnico certo e o Rogério alinhou o time do Fortaleza. Tanto é verdade que não foi ao contrário, que quando o Rogério Ceni se aventurou no Cruzeiro, ficou lá 8 semanas, sei lá quanto tempo ele ficou. O Cruzeiro era impossível. Aí o que aconteceu? Ele voltou para Fortaleza. Era impossível. Aí foi o Flamengo que foi campeão brasileiro. O Flamengo foi campeão brasileiro. E agora no São Paulo. São Paulo nada. Mas o time do Vojvoda joga bonito. Joga bonito, mas eu quero ver se ele vai dar certo no Atlético Mineiro, onde a cobrança é um pouco maior. Ou no Cruzeiro. Pois não, professor. O técnico uruguaio do Cruzeiro não pode ser uma surpresa aí, não? É que o Cruzeiro é SAF e ele tá bem amarrado. Eu não sei se ele sairia de lá. Se ele teria interesse. Tem contrato longo? Eu não sei. Acho que tem pelo menos mais um ano. E tem a história do... Série A. Já? Foi uma aposta, né? Porque ele é muito bom, Pesolano, né? Ele é um muito bom. Competente. Competente, sim. Bom, por que o São Paulo não se classificou? Porque o Santos perdeu mais uma na Vila Belmiro para o Fortaleza, que está classificado para a Libertadores. Vamos ver. O Santos recebeu Fortaleza na Vila Belmiro em um jogo importante nessa reta final do Brasileirão.
O primeiro gol da partida veio dos pés do Thiago Galhardo. O bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. 1-0. Pouco depois, Moisés recebeu livre na área e só empurrou para o gol do João Paulo. Mais um do Fortaleza, 2-0. E o Peixão não conseguiu se recuperar a tempo. Com o resultado, o Fortaleza terminou 1 ponto à frente do São Paulo e conseguiu a classificação para a Libertadores de 2023. E o Santos, parece que o caminho está conversando com o Maurício Barbieri, que saiu do Red Bull Bragantino, que o trabalho lá esse ano foi horroroso, principalmente depois da morte daquele office boy que o Renan matou naquele acidente porque estava embriagado. Aquilo estava largado, né? E aí perdeu-se completamente a mão. Foi vergonhoso o trabalho deste ano, mas os outros anos até ele também chegou a certo ponto, perdeu o foco, né? Eu acho que ele perdeu a mão. Perdeu o foco. Agora ele perdeu a mão. Além de perder o foco, perdeu a mão. Então não conseguia segurar a molecada. Perdeu o grupo. Mas era um grupo de moleques e os moleques saíram pra zoeira e tal. Bom, o Santos é um time de meninos. Mas tem torcida, ele tem que voltar a trabalhar, começa do zero e tal. Mas realmente. De uma raposa felpuda lá de Santos. o Barbieri necas. Não quer o Barbieri de jeito nenhum por causa desse histórico que você falou aí. Então, muita gente culpou o Barbieri de muita coisa que aconteceu de errado ali, lá no Red Bull Bragantino. Então, no Santos, a torcida do Santos, a sangue santista, não quer ver o Barbieri nem pintado de azul. Eu acho que ele tem que voltar a fazer o trabalho dele. O cara não vai encerrar a vida profissional por um mau trabalho, mas o trabalho deste ano no Bragantino foi terrível. O Bragantino não pode, com a estrutura que tem, ficar onde ficou, quando foi rebaixado. Louco, é uma vergonha. Uma coisa é o São Paulo que não paga. O Bragantino paga antes. E 2 goleadas nas últimas rodadas. Não, vergonhoso, foi vergonhoso. 6-0. O trabalho foi vergonhoso, o trabalho foi realmente vergonhoso e o Santos está nessa vidinha aí, nessa perspectiva. Sem grandes perspectivas, não, mestre Alberto Helena? Eu não vejo muita perspectiva, porque o Santos, a vida inteira, sempre se baseou nos meninos da Vila, né? E produzia 2, 3 craques por ano. E ultimamente não. Tem esse Ângelo, que é uma grande promessa, e o Marcos Leonardo, e vão ficando por aí. Então eu acho o grande problema para o Santos, porque também não tem grana para contratar ninguém, né? Bom, o Palmeiras passou o ano inteiro sem perder nenhum jogo fora de casa, mas quando perdeu, nossa senhora, hein? Vamos ver como é que foi. Encerrando a histórica campanha no Brasileirão, o endeca campeão Palmeiras foi ao Beira-Rio enfrentar o vice, Internacional, que começou cheio de vontade, abriu o placar com Maurício nesse chute na gaveta. Que golaço! Inter 1, Palmeiras 0. E ainda no primeiro tempo, o Colorado ampliou com o Alemão, que aproveitou o clarão na defesa alviverde. E para carimbar a faixa de campeão do Palestra com gosto, Brian Romero aproveitou o passe de Wanderson e tocou com categoria na saída do goleiro Vinícius Silvestre. Final de jogo, Internacional 3, Palmeiras 0. O que dizer do primeiro classificado, né? Que somos nós. Aí acho que fizemos uma excelente competição. Tenho que aceitar a crítica do teu colega aqui, que disse que podíamos ter ganho 5. Pois podíamos, mas podíamos não ter ganho nenhum, como muitas, não é? Mas é verdade, nós este ano fomos ao Mundial, perdemos, ganhamos a Recopa, ficámos fora, ganhamos o Paulista, que é só a competição estadual mais competitiva, e que me desculpem as outras, é só a minha opinião, mais competitiva, o estado mais competitivo. Perdemos a Copa, perdemos a Libertadores e ganhamos o Brasileirão com categoria, com classe, com competência. Desde que ganhámos a primeira Libertadores até hoje, foram mais 5 títulos e umas quantas finais, mais 4 ou 5 também perdemos. Ganhámos 5, mas estivemos em todas as finais. E o desafio é esse, é perceber que vocês aqui usam muito a equipa a bater, não é? A equipa a bater sempre não terá aquele que sai campeão, e tu sentes isso. Portanto, o desafio aqui é sempre alto. A
a nossa obrigação é continuar a fazer o mesmo, mas melhor. O Vinha saiu, arranjamos solução. O Veiga lesionou-se, arranjamos solução. O Verão saiu, arranjamos solução. E assim vamos fazer. Não tínhamos centroavante, arranjamos solução. Temos o Hendrick agora que vai competir com os outros que temos, com o Rony, com o Navarro, com o Lopes, que para o ano vão estar melhores do que este ano. E uma coisa que é notória para aqueles que diziam que nós não apostávamos na formação, dizer, não, está aí, a formação está aí, vamos continuar com eles. E para mim é assim que se deve estar num clube sustentável, num clube com presente, como eu já disse, e com futuro, e muito viável, financeiramente. E sabemos que agora vamos ter competição das chaves, que nós sabemos como é que funciona, mas estamos aí para competir. Se há coisa que esta equipa fazem muito bem, é jogar bem e competir. Professor Pascoal, acho que não dá para discutir o Palmeiras, nos últimos tempos, porque é tudo. Inclusive, base ganhou tudo, praticamente. É um trabalho muito forte, muito forte. E poderia ter ganhado mais, não fossem os erros de arbitragem contra o São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores contra o Atlético Paranaense. É um trabalho muito forte, o Abel sabe o que quer. Vocês sempre usam uma expressão, o técnico tem o time na mão, e a impressão que eu tenho é que ele tem o time na mão, o elenco na mão. E é muito difícil, ganhar do Palmeiras, é uma estrutura realmente consolidada, consolidada. Eles chegaram lá depois de muito tempo de vacas macérrimas, se me permitem uma palavra que ninguém usa, Como foi a palavra? Macérrimas. Macérrimas. Que é o superlativo erudito de magro. Mas magérrimas também? Magérrimas, magríssimas e tal, mas o superlativo erudito da raiz latina é macérrimo, com C de casa. E depois de vacas macérrimas, bem magrinhas, daquelas vacas... Palmeiras foi o faz-me-rir aí durante muito tempo, chegou a essa condição com mérito, com trabalho, e é preciso louvar isso. Não, e são 3 títulos que eu considero. O resto é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O resto é resto. Seguramente o Palmeiras vai ganhar 1 ou 2 no ano que vem de novo dessas 3. O futebol brasileiro, ele é 90% força física e 10% da qualidade desses grandes aí. Só que o Palmeiras, ele tem a pegada, a força física, o Piquerez, pra mim ele é melhor que o Vinha. Pra mim, ele é melhor que o Vinha. O Vinha está na sua Roma. Ele tem uma força física descomunal, o Piquerez. O time do Palmeiras, fisicamente, é pleno. E tem a qualidade. Como crescer esse zagueiro Murilo. Exatamente, tem a qualidade do Dudu, a qualidade do Rafael Veiga, a qualidade do Scarpa, quer dizer, aí a qualidade junto com a força física, eles colocam em prática essas duas coisas. Flavito, se o Palmeiras tivesse ido à final com o Flamengo na Copa do Brasil, para mim o Palmeiras venceria o Flamengo pela força física que tem, mais que do Flamengo. Perfeito. Olha, o Flávio, eu vou dar a razão pro Abel, viu? Porque esse 3-0 de hoje foi... O Palmeiras jogou com o 4º time reserva. E foi semana de festa, né, Chico? Não tem... Aliás, só uma pausazinha, já te devolvo. Falando em festa, teremos uma festa espetacular na próxima terça-feira, gravação aqui na Gazeta, exibição domingo, no horário do Mesa Redonda, troféu Mesa Redonda, os melhores do ano escolhidos por você aí em casa, por um grupo de jornalistas especializados e uma festa muito colorida, já que a Lux Color estará conosco mais uma vez no prestígio ao nosso Troféu Mesa Redonda. Festança do Troféu Mesa Redonda, tá chegando a hora, gravação na próxima terça-feira, exibição no próximo domingo. Eu tenho a impressão que vai ter muita gente do Palmeiras, que afinal de contas foi o que ganhou o torneio principal do nosso futebol. Desculpe, Chico. Não, e com razão, né? Com justiça, porque realmente o Palmeiras é aquilo que o Paulo Sérgio falou no comecinho do programa. Ele disse assim, que o Palmeiras não foi brilhante, e o professor Pasquale também concorda. Não foi assim brilhante, não é o time a ser batido, como disse o Abel aí, só discordo disso. Não é o time a ser batido. Eu acho que o time a ser batido hoje é o Flamengo, né? E o Avaí conseguiu, né?
Mas também, nossa senhora. Mas conseguiu. Meu Deus, você viu como é que os caras estavam hoje em cima do trio elétrico? Nossa senhora. Então. Mas o cara estava pra lá de Bagdá, não é? Mas os dois melhores times do Brasil perderam na última rodada do Brasileirão. É engraçado isso. É curioso. Mas o Palmeiras vai continuar nessa toada. Mas a expectativa fica para esses outros times que foram levantados aí. Né? O que vai acontecer com essas SAFs? Vai dar certo, não vai dar? Sim. Né? E o próprio Bahia, que agora é o segundo time de investimento, fora os times do City, né? ou da Inglaterra. Então, esses times aí, o que vai acontecer com o Corinthians? Estão dizendo que vai vir uma SAF poderosa também para o Corinthians. O Corinthians teria abertura para ser SAF? Então, você se lembra que foi marcado uma reunião, era para amanhã, a reunião do Conselho Deliberativo, inclusive para tratar disso. Mas aí o que aconteceu? O presidente do Conselho Deliberativo suspendeu essa reunião. Por quê? Porque é véspera de feriado e não ia ter o fórum necessário, ou não seria justo com a oposição que todo mundo votasse a favor da SAF e os da oposição não se colocassem. Então ele adiou por uma data indeterminada, quando todo o Conselho estiver presente, para tentar uma solução, ou aceita a SAF ou não aceita a SAF. Que vem aí, vem forte. Porque a coisa é a seguinte, a SAF, ela vai ser o caminho de todo mundo, eu acho que vai. Só que existem SAFs e SAFs. Sim. Por exemplo, o Textor, do Botafogo, ele é dono do Crystal Palace. É um time intermediário na Premier League e tá bom. É o que ele quer, é o que ele investe. Esse 777 do Vasco, eles são donos do Genoa, time tradicionalíssimo da Itália, que está na segunda divisão. E está tudo bem. E está tudo bem. E foi 9 vezes campeão italiano. Exatamente. Quer dizer, então, depende daquilo, o que os caras querem fazer com isso. A própria Red Bull, até hoje, ela meteu o quê? 5% de investimento? Está querendo revelar a garota. Ela não veio com caixa para valer. Para brigar por título. Essa informação do City, se ela for confirmada, de novo, sem duvidar da informação, mas, né? Sim. Se ela for confirmada e vier com bala, aí segura, porque é muito dinheiro. É um grupo poderosíssimo. Existem SAFs e SAFs. Depende do que se vai fazer. Não, e outra coisa, né, Flávio? Tem a questão também de algo motivacional para esses jogadores. Porque se você tem uma SAF, você tem uma equipe na Europa, é uma oportunidade para esse cara aparecer. De possivelmente estar numa Geno. Né? Esses jogadores hoje que estão no Red Bull, tá na Alemanha, tá na Áustria. A base está treinando na Áustria. Entendeu? Então é uma motivação maior para esses jogadores. Tem que aproveitar a oportunidade para fazer uma bela competição. Até porque, jogador, pelo que a gente está vendo, Flavio, no Brasil, o clube que não se aderir à SAF vai ficar para trás. Ou criar um sistema próprio, tipo Palmeiras e Flamengo. Eu repito, Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro, eles são diferentes porque eles já estão tendo uma gestão de empresa há muito tempo, desde a época do Bandeira. Então, acho que esses três clubes têm uma bandeira, um nome muito forte, até Corinthians, muito forte. Eles não precisam de se tornarem SAF para necessariamente prosperar. Exatamente, entendeu? Agora os outros... Vai precisar de gestão exatamente. E aí, Flávio, não é nem boa. Tem também mais um elemento que a gente não tem falado, que é a possibilidade da gente ter uma liga. Isso eu acho muito difícil. Mas que existe. Estão vendendo um negócio aí pro chinês. Vendendo 20% de uma liga que tem metade, tem 8 times. É um negócio meio de... E outra coisa, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. A liga quer ganhar, a gente assinou e saiu fora depois. Confusão. Nós não temos parcimônia, para usar uma palavra bem elegante, para ter uma liga. Liga você tem que ser aquilo que, se o juiz errar contra o time do Miller, a meu favor, eu tenho que dizer, não, errou lá. E tomar uma providência. Mas quando erra lá, tá tudo certo. Ele reclama, depois erra para mim, eu reclamo. Então, só por essa filosofia já se vê que é muito difícil. Mas você acha que os clubes não vão se libertar da CBF? Futebol brasileiro? Não sei. A Liga é uma realidade, né? Exato. É uma realidade a Liga. Fala, professor. Não, ia lembrar que na Inglaterra existe, na Premier League, existe uma regra interessante que é do poder econômico. Né? Há um limite. Né?
Não pode acontecer. Sim, fair play financeiro. Fair play financeiro. Porque já teve um problema lá atrás, né, professor? Na França também. Os clubes praticamente quase todos quebraram. E na Alemanha estão também, se reerguendo. Na Alemanha, na Espanha. Porque não é interessante para ninguém que haja 2 poderosos, o resto fique lá com o pires na mão, né? E aí fica o quê? Fica um campeonato de 2 times, 3 times, não é? Mas aqui nós estamos caminhando muito para isso. É 2 times, é Flamengo a própria e Libertadores. O que é a Libertadores? Hoje, se não uma Copa do Brasil. É que parece que a Libertadores tem que o futebol brasileiro está dominando a Libertadores. Não é verdade. É o Palmeiras e o Flamengo. É verdade. O resto está lá atrás. Tá? Se não tivesse os 2, era a mesma coisa. Entrar River, Vélez e Racing, de sempre. E aí, mestre, teremos várias SAFs ou não vai ser por aí? Olha, eu acho que é inevitável que os cartolas, que representam um passado muito distante em relação ao tamanho do negócio que virou futebol. O futebol virou um mega negócio. Não é para amador, não é para torcedor que acha que entende da coisa e que pode fazer uma administração adequada. Nós vamos ter que caminhar para isso mesmo. Tem que ser profissional, tem que ter gente que saiba fazer negócio, que saiba que tem uma equipe de olheiros capacitados para não fazer bobagem, não contratar porcaria. Enfim, é inevitável. Ô Flávio, eu estava conversando com o Jorginho essa semana e, por incrível que pareça, ele jogou muito tempo na Alemanha, né? E o pessoal da SAF, do Vasco, colocou um alemão para observar o Jorginho. E observando o Jorginho, resolveram que o Jorginho não serve e que eles precisam contratar um treinador estrangeiro. Bom, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro terminou e volta aquela polêmica do campeonato pontos corridos, campeonato com mata-mata. Mano a mano no ar. Palmeiras ganhou e aí veio aquela história, né? Eu já tive um bate-boca com garrafa na sexta-feira, que se não é Michele, a gente sai na mão. É assim que o negócio pega. E aqui já separamos as opiniões diferentes bem longe. Chico Lang e Paulo Sérgio. Eu vou ser o padre dele hoje. Vão discutir sobre um tema. E eu tenho meu pastor aqui do lado. Então quer dizer que... Chico Lang, você é a favor do mata-mata ou do pontos corridos? Do mata-mata. Do mata-mata. Você é a favor dos pontos corridos. É isso? Então vamos lá. Começando o nosso embate, para que vocês saibam como é que o negócio funciona, 1 minuto o Chico Lang vai defender a tese dele sem ser interrompido. Depois 1 minuto para o Paulo Sérgio sem ser interrompido. E depois debate aberto. Começamos com o Chico Lang. Vamos lá, olha. Eu sou a favor do mata-mata porque o mata-mata é emoção e espetáculo. As premiações são milionárias. E se não fosse bom, a Copa do Mundo teria pontos corridos. A Champions League, idem. A Eurocopa também. A Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Paulistão. A Champions League não joga dinheiro fora. Milhões de euros não são jogados fora de jeito nenhum. E na NBA, por exemplo, tem lá um campeonato que tem milhões de times de basquete, mas depois a Conferência Norte, a Conferência Oeste, a Conferência Leste, e eles fazem ali de um limão, uma limonada, uma final com 5 decisões. E jogam em cada estado onde tem que jogar. E faturam milhões. Futebol americano também, milhões. E depende de mata-mata. Eu acho que a qualidade técnica é melhor. Tempo. Paulo Sérgio, 1 minuto sem ser interrompido. Bom, nos pontos corridos, eu já tive experiência, joguei na Europa, joguei na Alemanha, joguei na Itália e sempre foi assim e sempre foi de sucesso. E o Brasil, quando eu jogava no Brasil, não era assim. Então hoje nós mudamos aí e lógico que nos últimos anos, no Campeonato Brasileiro, agora, em 2022, o Palmeiras é campeão com 81 pontos, com 3 rodadas de antecedência. Em 2021, o Atlético com 84, com 2 rodadas de antecedência. Em 2018, aí, o Palmeiras
com uma rodada de antecedência, então você vê aí um equilíbrio dentro da competição. E estabilidade segue a mesma forma, com os mesmos números de participantes desde 2006. E o torcedor conhece bem o campeonato. Então, isso é bom pro torcedor, isso é bom. Olha, os dois vieram preparados, os dois leram. Agora não tem mais leitura. Eu só queria perguntar pro meu querido Paulo Sérgio, se ele não tivesse vencido as 3 Champions League, o que seria da carreira dele como profissional? Porque ele ganhou 3 Champions League jogando pela... Não foi isso, Paulo? Ou eu estou enganado? Não, eu ganhei uma Champions, mas eu fui campeão alemão. Não, sim, eu fui campeão alemão. O que divulgou então eu você? Falo sobre a estabilidade o que de uma divulgou competição. Você como profissional? A Champions League, meu amigo. Não, para mim foi a Copa do Mundo. Não, 94. Copa do Mundo. Agora eu tive que começar também, então você para chegar lá, eu tive que começar no Corinthians. Então você deve toda a sua não, mas uma competição bem estabilizada. Deixa eu falar uma coisa para você sobre receita, Chicão. A premiação para os participantes vem subindo e chegou a 45 milhões para o campeão de 2022. Mas quanto ganhou maior o Flamengo? Marca da história. Quanto ganhou o Flamengo? Maior marca da história. O Corinthians hoje vai ganhar, de receita, são 38 milhões. Era um pouco, você e não há roubalheira. Não há roubalheira. Então a gente precisa partir de um princípio que nós não tem roubalheira. O negócio é certo. Você está me gozando. Você está me gozando que não tem roubalheira. E outra coisa, dentro de uma competição, todo mundo briga por algo, Chicão. O VAR errou o ano inteiro. Pontos corridos, todo mundo briga por algo. Nós estamos vendo aí que só que o 15º e o 16º não brigam por nada. Mas todas as equipes brigam por algo. E isso é bom. Você começa a ver. Falem ao mesmo tempo, por favor. Eu vou dar um exemplo para você. Não, você sabe que é. O Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil, deu 40 pontos na Rede Globo Televisão. O pico, 41, 42. 37,5. Então, hoje foi mas e a receita? O maior ibope. E a receita? O Corinthians, e a receita? Levou 44 milhões. A receita? E o Flamengo levou 80 milhões. Além de todo mundo brigar por algo, Chicão, presta atenção à receita. O primeiro colocado, 45 milhões. O segundo colocado, 42 milhões. O 10º colocado, 24 milhões. Isso, e o daí? 13º... E daí? Nós estamos falando sobre os clubes quebrados. Se você põe mata-mata, esses clubes não conseguem ter essa receita. É o Palmeiras Chega até o final, tá todo quebrado, Chicão. Essa distribuição de dinheiro. Chega no final, tá todo mundo quebrado. Então hoje você vê uma receita milionária aqui dos clubes. Não é por aí, então, lógico que é. É democracia. Nós estamos falando de SAF até agora. Por quê? Da CBF. Por que nós estamos falando de SAF até agora? E eu tô com vontade de falar, Flávio. Virou um negócio, um grande negócio. Vamos falar? Vocês vão julgar. É um grande negócio o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque todos os times ganham alguma coisa e na hora de votar, vão votar no presidente que está lá na CBF, que geralmente é uma porcaria de presidente. Fim do assunto. Agora vamos às votações. Professor Pasquale, quem ganhou o debate? E, por favor, não a sua opinião, o debate. Depois que quiser dar a sua opinião. É difícil, mas acho que o Paulo Sérgio ganhou de 60-40. 60-40. Mesmo porque eu penso sem que margem ele pensa, de erro. mas, sem margem. Mas na argumentação, na questão da base do raciocínio para defender a sua tese, como se fosse uma redação do Enem, que por sinal foi hoje, né? Com um tema muito interessante. Questão dos povos originários, questão da manutenção das raízes e tal. Eu acho que o Paulo Sérgio deu mais sustentação. Miller. Assim, como eu sou fã do mata-mata, né, por conta disso, eu vou ficar com o Chico. Ô, Chico, muito obrigado, bicho. Ganhou o Paulo. 70-30. E quero dizer o seguinte, tem espaço para tudo. O campeonato por pontos corridos, ele é o mais justo, porque todos jogam, todos faturam. Quando você tem um mata-mata,
se você não se classificou entre os 8 primeiros, você vai ficar a ver navios. Não vai ganhar nada. E outra coisa, e existem aquelas coisas absurdas, do primeiro fazer 30 pontos a mais que o 8º colocado, num jogo ruim, perder um abraço. São Paulo e Santos, campeonato 2002, que foi o último por mata-mata. O São Paulo ficou em primeiro na fase anterior, o Santos foi o 8º, embalou com os moleques ali e eliminou o São Paulo, que tinha sido o melhor time. Mas não foi legal? Marcelo, não foi bacana? Marcelo, não foi injusto. O senhor achou injusto? Eu acho que o E a Paulo renda ganhou, que eu eles concordo com o arrecadaram? Paulo. E os jogos que eles Mestre disputaram? Helena, vocês estão fazendo um segundo, mano a mano. Não é isso. Estão argumentando uma coisa que não é real. Mestre Alberto Não é real Helena, que eles estão a falando. sua opinião, quem é ganhou o demagogia debate, da CBF. mestre? Ô, Paulo Sérgio, porque ele levanta uma questão importante. O retrocesso que nós vivemos, eu costumo dizer que nós caminhamos para a Idade Média celeremente, né? E esse seria um retrocesso, voltar ao mata-mata ao Campeonato Brasileiro. Agora, Flavito, qual que é a maior audiência da Globo? Mas é um jogo, gente. Não, eu tô falando qual que é a maior audiência da Globo. A maior audiência é o mata-mata. Olha só, hoje é fato. O campeonato do Brasil tá errado. Deixa eu falar pra vocês. Imagine o América nos dias de hoje, o América, 10º colocado, tendo uma receita de 24 milhões. Legal, o campeonato o 10º mata-mata, não vai ter receita nenhuma. Atlético Paranaense e Flamengo. Não, e outra... Não houve a transmissão. Não houve, porque... Nem houve a transmissão, né? Agora você vê, o campeonato tem graça. Mais de 40 mil pessoas hoje no jogo do Corinthians, não valia nada. Ontem, 50, 60 mil no Maracanã pro Flamengo. Sabe, Fortaleza, semana passada, estádio cheio. Acabou a pandemia, amigo. Acabou a pandemia. Acabou a pandemia. Agora eu vou falar com você. O brasileiro adora futebol, pô. Bom, vamos pro gol mais bonito da rodada. Vale troféu, hein? Vamos lá, temos o gol que está sendo desafiado, mas os 3 gols escolhidos nessa última rodada, última e penúltima. O gol do Aleph Manga, primeiro gol do Coritiba no empate 2-2 contra o Corinthians pela 37ª rodada. Esse é o primeiro gol desafiante, um baita golaço mesmo. Esse menino é bom, hein? Esse Aleph Manga é muito bom. Olha só. Tá velhinho já, né? Habilidade, bom jogador mesmo. E jogou gripado, hein? Segundo gol escolhido, gol do Terãs, gol do Atlético Paranaense no empate 1-1 contra o Atlético Goianiense pela 37ª rodada também. Tá aí o gol do Terãs, jogador uruguaio, não vai para a Copa, mas um jogador também interessante. Esse é o gol dele. E o terceiro gol, o gol do Fernando Sobral, terceiro do Ceará, na vitória por 4-1 sobre o Juventude pela 38ª rodada, ou seja, na rodada de hoje. Esse gol aí do Fernando Sobral. Paulo Sérgio, qual gol você escolhe? Aleph Manga. Aleph Manga. Celso. Aleph Manga. Professor Pasquale. Manga, golaço. Manga também. Miller. Apesar de ter colocado só força, Aleph. Pra você, Chico. Então com Miller. Aleph. Manga. Pra você, Bazejo. Aleph Manga. Mestre Alberto Helena. Aleph, me lembra o Pelé, que pegava a bola no meio do campo. Só que o Pelé fazia isso 3, 4 vezes por jogo. E o gol que está sendo desafiado, desde a 20ª rodada, o gol mais bonito escolhido por nós aqui é o gol do Rony, marcado contra o Fluminense. 20ª rodada lá no Maracanã. Esse golzinho aí, ó, de bicicleta. Paulo Sérgio, Aleph Manga ou Rony? Rony. Celso. Aleph Manga não dá para concorrer, Rony. Essa é uma pegadinha. Professor. Golaço do Rony, uma coisa absurda. Miller. Continuou com o Rony. Chico. Aleph Manga. Eu imaginava. Bazejo. Não tem como, Flávio, eu fico com o Rony. Professor. Não, professor também, né? Mas mestre Alberto Helena. É Rony, claro. O gol mais bonito será homenageado no troféu Mesa Redonda. Esse golaço escolhido, então, o gol mais bonito do ano, segundo o troféu Mesa Redonda, o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, o gol do Rony, esse golaço na 20ª rodada, gol de bicicleta do Rony contra o Fluminense. Aliás, professor, ali nasceu o gol de placa,
contra o Fluminense no Maracanã. E esse gol maravilhoso também vai receber uma placa do troféu Mesa Redonda. E lá na Javari o Pelé fez um gol, que também é gol de placa, né, em 1959. Infelizmente eu não estava lá, eu tinha só 4 aninhos em 59, mas lá ele fez o gol que ele mesmo, Pelé, diz que é o gol mais bonito que ele fez em todos os professor, tempos. Parabéns. Primeira pessoa que eu vejo que não estava naquele jogo. Lá tem muita gente que nem tinha nascido e estava lá. Tiveram 700 mil pessoas. Em 50 também você não estava não, né, professor? Não, em 50 também não. Mas eu estive em outros jogos do Santos na Javari, Santos e Juventus e Santos. E por incrível que pareça, eu vi o Pelé 3 vezes na Javari e nos 3 jogos o Santos ganhou de 4-0, como ganhou naquele de 59, 4-0 também. Marcelo Basesto, tem prêmio ainda para dar? Tem também a enquete. Os prêmios já se encerraram, mas a gente tem o resultado da enquete de hoje. Como você avalia o trabalho de Vitor Pereira no Corinthians? Para 44% da nossa audiência, o trabalho do Vitor Pereira foi bom. Perfeito. Professor Pasquale, foi uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco nessa noite aqui no Mesa Redonda. A honra é minha, este programa é absolutamente tradicional, importante, civilizado, um programa que debate futebol. Eu conheço você há muito tempo, eu sei como você pensa em relação ao futebol. Foi um prazer estar com todos aqui, os integrantes da mesa. E é uma honra. Então, muito obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Celso. Boa noite, Mila. Boa noite, Chico Basejo. Mestre Helena, um abraço a todos. Amanhã, 6 da tarde, tem o Gazeta Esportiva. E domingo, troféu Mesa Redonda, hein? Tchau.